Numa noite extremamente fria, Suzu é arrastada à força pela terra e jogada em um barracão miserável por seu pai cruel. Seu desprezo por ela é inconfundível. Com uma voz desprovida de calor, ele afirma abertamente que gostaria que ela nunca tivesse nascido. Sem pensar duas vezes, ele tranca a porta atrás dele, deixando-a enfrentar a noite gelada sozinha, como se ela fosse apenas um pensamento secundário. Logo em seguida, seu irmão Jinta sai correndo para libertá-la. Mas quando ele abre o galpão, ele congela porque ela desapareceu. O pânico surge instantaneamente, então ele corre pela vila no escuro, chamando seu nome, procurando por toda parte como um louco. Até que finalmente a avista atravessando a velha ponte na periferia da cidade. Ele corre até ela, respiração ofegante, e diz o quanto sente muito. Desculpe por não ter enfrentado o pai deles, desculpe por ser fraco demais para protegê-la, sabendo muito bem que qualquer tentativa de protegê-la só o meteria em apuros. Suzu nasceu com um olho demoníaco no Japão feudal, há muito é considerada uma criança amaldiçoada e tratada como nada mais do que uma praga inútil. Ciente de que seu destino está selado com tal aflição, ela diz a Jinta para apenas ir para casa sem ela. Após um longo e pesado momento de silêncio, Jinta, dominado pelo amor por sua irmã, declara que a estima mais do que o resto da família. Então ele pega a mão dela e implora para que fujam juntos. Eles partem sem saber para onde estão indo, apenas deixando a aldeia para trás. A chuva cai mais forte e o frio penetra profundamente em sua pele. Eventualmente, Jinta encontra um prédio antigo em ruínas, e eles se arrastam para dentro encharcados e tremendo, então eles se juntam para se aquecerem. Suzu desmaia primeiro, e quando Jinta está prestes a fazer o mesmo, ele nota um homem se aproximando e o ouve dizer algo sobre levar o Nen. A próxima coisa que Jinta percebe é que está acordando nas costas do homem, ainda meio adormecido. Suzu caminha silenciosamente ao lado dele, segurando a mão do homem. Aliviado ao ver Jinta acordado, o homem o coloca no chão, e eles continuam até chegarem à sua aldeia chamada Kadono, uma comunidade amplamente composta por ferreiros renomados por forjar katanas, todos arduamente. O homem então escolta Jinta e Suzu até sua casa e assim que a porta se abre, sua filha sai correndo para cumprimentá-lo. Animada, mas curiosa sobre as duas crianças seguindo-o, o homem diz a ela que Jinta e Suzu agora vão morar com eles. Ele pergunta à filha se ela está de acordo, e ela se ilumina com a perspectiva, empolgada por ter novos amigos para brincar. Ela se aproxima ansiosamente de Jinta e se apresenta como Shirayuki, esperando que os três se deem muito bem a partir de agora. Naquela noite, Jinta não consegue dormir, então Motoharu pergunta se algo o está incomodando. Ele está sentado perto, limpando sua espada, então Jinta acaba perguntando se ele é um samurai. Mas Motoharu diz que não é. Ele diz a Jinta que na verdade é um sentinela, e seu trabalho é proteger as pessoas e os lugares que são mais importantes. Mais tarde, Jinta e Suzu vão até o rio, onde se encontram com Shirayuki e Chitose. No caminho de volta, Jinta menciona Yokaze, a mãe de Shirayuki, que os ajudou a ele e Suzu a permanecer na aldeia. Shirayuki explica que Yokaze não é apenas sua mãe. Ela é uma sacerdotisa no Tsukihime, escolhida por uma entidade suprema de fogo, e ninguém pode vê-la, exceto o chefe da aldeia e seu sentinela, que também é seu marido, Motoharu. Na manhã seguinte, Jinta treina com Motoharu, mas como ele ainda é novato com a espada, continua sendo derrubado no chão sem sequer conseguir acertar um golpe. Motoharu não facilita as coisas para ele, mas diz que se ele continuar treinando, eventualmente chegará lá. Anos se passam e Jinta acaba se tornando o novo sentinela da sacerdotisa. Agora ele está sentado em uma reunião com os funcionários da aldeia e a sacerdotisa. Ela permanece escondida atrás de uma cortina como de costume, e assim que a reunião começa, ela inicia elogiando Jinta por como ele lidou bem com as recentes ameaças de demônios. Jinta mantém-se humilde e diz que está apenas fazendo seu trabalho. O último demônio que ele enfrentou assumiu forma humana e tentou se infiltrar na aldeia. Um dos funcionários começa a ficar inquieto ao ouvir isso, e os outros perguntam a Jinta se ele sabe por que um demônio faria algo assim. Alguém sugere que o demônio pode ter ido atrás da sacerdotisa, já que há uma lenda que diz que se um demônio comer o fígado de uma sacerdotisa, ele se torna imortal. Mas também pode estar atrás da espada Yurei. Essa lâmina tem sido passada ao longo de gerações pelas donzelas do santuário, e é um grande artefato, então faz sentido que os demônios também avisem. Um deles acrescenta que a Yurei foi forjada por um dos ferreiros mais habilidosos da história registrada, e disse que tem poderes místicos selados dentro. Se os demônios realmente estão atrás dela, as coisas podem ficar bem ruins para a aldeia, então o chefe diz a todos para ficarem atentos. Mas Kiyomasa não parece preocupado. Ele diz que não há nada a temer, já que ele e Jinta estão protegendo a sacerdotisa. Mas então ele faz uma provocação e diz que não acha que Jinta é adequado para o trabalho. Isso é o suficiente para irritar Jinta, e os dois parecem que vão discutir, mas antes que isso vá longe demais, o chefe intervém junto com a donzela e manda os dois se calarem. A reunião termina e todos começam a deixar o santuário. Todos exceto Jinta, já que é seu trabalho ficar e proteger a donzela do santuário.
Assim que estão sozinhos, a sacerdotisa do templo finalmente sai do seu quarto e revela-se ser Shirayuki. Jinta imediatamente a questiona, perguntando o que diabos ela está fazendo ao se mostrar assim. Ela deveria manter escondida. Mas Shirayuki ignora isso porque ela e Jinta se conhecem desde sempre e ela não vê sentido em fingir formalidade com ele. Ela menciona casualmente que Suzu também está aqui, o que pega Jinta de surpresa. O santuário deve ser proibido para forasteiros, especialmente aldeões comuns como Suzu, então tecnicamente ela não deveria estar aqui. Quando encontram Suzu dormindo por perto, ela parece exatamente a mesma de anos atrás, como se o tempo não a tivesse tocado. Ela salta no momento em que vê Jinta e se ilumina, feliz por finalmente ver seu irmão mais velho novamente. Ele tem estado tão ocupado caçando demônios que ela mal consegue passar tempo com ele. Mas embora Jinta também esteja feliz em vê-la, ele não se contém e a repreende por entrar escondida no santuário. Ela tenta argumentar dizendo que não é justo que Jinta possa ver Shirayuki quando quiser, mas ela não. Ainda assim, regras são regras, e Jinta diz diretamente para ela voltar para casa. Depois que Suzu vai embora, o chefe da aldeia aparece novamente, dizendo que precisa falar com Shirayuki sobre algo importante. Ele pede a Jinta para lhes dar um pouco de espaço, mas Jinta recusa no início. Ele é o sentinela dela, e deve ficar próximo não importa o que aconteça. Mas Shirayuki intervém e diz para ele tirar o resto do dia de folga. Após uma breve pausa, ele cede e sai. Enquanto isso, além das muralhas da vila, 2 demônios estão rastreando Suzu. O olho demoníaco dela chamou a atenção deles, e eles a transformaram no próximo alvo. Mais tarde naquela noite, Shirayuki sai furtivamente do santuário e se encontra com Jinta porque há algo sério que ela precisa desabafar. Mais cedo, durante sua conversa com o chefe, ele lhe disse que ela precisa começar a se preparar para produzir um herdeiro, caso algo aconteça com ela. Com os recentes ataques de demônios, não é tão absurdo. Se ela morrer, alguém terá que assumir o lugar dela. Então a decisão foi tomada, e ela vai se casar com Kiyomasa. Ele é o filho do chefe, e de qualquer forma, espera-se que ele assuma a aldeia um dia. Jinta se encontra em conflito com a notícia, e Shirayuki também está longe de agradável. Em um momento de honestidade vulnerável, ela confessa que está apaixonada por Jinta e até havia planejado pedir a ele para fugirem juntos e começar uma nova vida. No entanto, ela sabe que ele nunca aceitaria porque Jinta jurou proteger esta vila, dedicando anos de treinamento rigoroso para se tornar forte o suficiente para defendê-la. Shirayuki também fez um voto solene quando se tornou a sacerdotisa, então fugir agora seria nada menos que um insulto a tudo que ambos sacrificaram e construíram. Mais tempo passa, e Jinta é chamado para outra reunião. Desta vez, é para relatar uma visão de demônio na floresta. Sem hesitar, ele é designado para derrubá-lo e se prepara para sair imediatamente. Mas, antes que ele possa partir, Kiyomasa intervém e bloqueia seu caminho. Ele menciona o óbvio. Certamente Jinta já ouviu que Shirayuki vai se casar com ele, então ele não entende por que o maldito Jinta está agindo como se isso não o incomodasse. Jinta mantém um rosto sério e diz que não há motivo para se aborrecer, porque tudo o que importa para ele é manter a vila segura e proteger a sacerdotisa. E isso é que... A parte louca é que Kiyomasa nem está tentando se gabar porque ele sabe exatamente como isso parece. Ele sabe que Jinta e Shirayuki se amam, e mesmo que ele seja quem vai se casar com ela, nada disso parece certo, parece tudo errado. Mas Jinta não hesita porque já tomou sua decisão, e sem dizer mais nada, ele vira e deixa a aldeia para cumprir sua missão. No fundo da floresta, não demora muito para o demônio se revelar. É uma criatura enorme e vem rapidamente em direção a ele. Mas antes que a luta comece, Jinta pergunta se está trabalhando sozinho, porque o relatório dizia que deveriam ser 2. O demônio, Duga, sorri e diz que seu parceiro tinha algo a resolver de volta na aldeia. Isso não é bom, mas Jinta não tem escolha se não lidar com esse primeiro. Ele avança e desfere um golpe brutal, cortando direto através de um dos braços do demônio. Mas em vez de gritar de dor, Duga apenas recua e ri. Ele pega o membro cortado como se não fosse nada e diz a Jinta que está impressionado, porque poucas pessoas conseguem acertar um golpe assim. Enquanto isso, de volta à aldeia, Suzu se depara com o segundo demônio, Tumi. Ela congela no lugar, absolutamente apavorada, mas Tumi apenas sorri e diz a ela que não há necessidade de ter medo, porque afinal, Suzu também é um demônio. Assim como Suzu imediatamente nega e se recusa a acreditar, mas Tumi vê através dela. Ela rapidamente percebe que o amor inabalável de Suzu por Jinta deve estar impedindo-a de abraçar totalmente sua natureza demoníaca. Uma ideia que ela acha ao mesmo tempo irônica e opressora, já que implica que Jinta proporcionou a Suzu tanto carinho que atrasa sua transformação. Suzu ama Jinta mais do que qualquer coisa, então ouvir Tumi dizer isso a faz sentir-se mais calma. Ela começa a relaxar um pouco, e agora que não está mais tão assustada, Tumi faz a sua oferta. Ela pede a Suzu para se juntar a ela, para usar seu poder e ajudar. Ela promete que não a machucará, e como todo mundo sabe que demônios não podem mentir, ela diz que Suzu pode confiar nela.
Mas Suzu balança a cabeça porque sabe que mesmo que Tumi seja sincera, ajudá-la pode levar a Jinta a se machucar, e esse é um risco que ela não pode correr. Tumi franze a testa, mas não desiste. Em vez disso, ela muda de tática e mostra a Suzu uma visão. Na visão, Suzu vê Shirayuki se despindo e se preparando para fazer o ato selvagem no santuário, e essa cena infernal faz o estômago de Suzu revirar, não por causa do que está acontecendo, mas porque não é Jinta que está fazendo isso com ela, e é isso que realmente a destrói. Ela se vira para Tumi abalada e pergunta se a visão que viu era real. Tumi explica que sua habilidade permite ver o futuro, e ela pode projetar essas visões na mente de outra pessoa, que foi exatamente o que Suzu acabou de experimentar. Mas se ela ainda não acreditar, Tumi diz que está mais do que disposta a levá-la ao santuário agora mesmo, para que possa ver todo o show ardente com seus próprios olhos. Enquanto isso, na floresta, Jinta ainda está em combate com Duga. Mas antes que eles colidam novamente, ele para e exige saber por que os demônios atacam humanos. Então Duga responde simplesmente que cada demônio tem um propósito, e o propósito dele é atrasar Jinta. Dotado do poder de assimilação, Duga pode consumir outros demônios para adquirir suas habilidades, e até mesmo remodelar seu próprio corpo à vontade. Jinta não tem tempo para sentar e conversar, então avança, determinado a terminar a luta em um só golpe. Mas assim que ele se move, Duga esmigalha seu braço, e quando Jinta tenta contra-atacar mirando no pescoço, Duga morde a lâmina e a quebra em um instante. Decepção. Deveria ter acabado e Jinta deveria ter morrido ali mesmo. Mas no último segundo, Jinta agarra um caco da espada quebrada e com toda a força que lhe resta, o crava direto no coração de Duga. Em uma reviravolta surpreendente, Duga aceita sua derrota com uma satisfação sombria e revela que seu parceiro demônio possui antevisão, tendo visto 170 anos no futuro. E de acordo com sua visão, o demônio mais poderoso de todos os tempos habita aqui, uma revelação que faz Jinta suspeitar que ela está se referindo a Suzu. Mas antes que ele possa se mover, Duga diz que tem um último presente de despedida para ele. De repente, o braço decepado ganha vida, agarra a cabeça de Jinta e aperta com força até ele desmaiar. De volta ao santuário, Kiyomasa já está em cima de Shirayuki. Tudo o que ele precisa fazer é terminar o trabalho, engravidá-la e garantir o herdeiro. Com Jinta em sua missão, é o momento perfeito. Tempo, caso contrário, o pobre rapaz teria que ficar do lado de fora ouvindo enquanto Shirayuki gemia dentro do templo. E por mais bagunçado que seja, Kiyomasa já se sente culpado o suficiente. Mas antes que qualquer coisa aconteça, as cortinas se abrem e Tomi aparece, arrastando Suzu atrás dela para mostrar exatamente o que está acontecendo. E esse espetáculo faz Suzu quebrar. Enquanto isso, Jinta acorda no meio do floresta. De alguma forma seu braço está de volta, restaurado como se nada tivesse acontecido. Mas não há tempo para questionar isso. Se Tomi realmente entrou na aldeia, então Suzu já pode estar em perigo. Então ele se levanta e sai correndo a toda velocidade em direção à casa. Ao mesmo tempo, Suzu está presa tentando processar tudo o que acabou de ver. Ver Shirayuki e Jinta apaixonados já era difícil, mas ela engoliu tudo pelo bem da felicidade de Jinta. Ela até se recusou a crescer, manteve-se congelada naquele mesmo corpo pequeno só para não ser um peso no relacionamento deles. Mas agora, ela descobre que Shirayuki vai se casar com outra pessoa. Então isso foi isso. Essa foi a última brecha antes de tudo se despedaçar. E sua mente se rompe porque ela não podia acreditar que Shirayuki abandonaria Jinta assim. Então, com algumas palavras distorcidas de Tomi, Suzu surta completamente e decide que Shirayuki tem que morrer. Seu poder demoníaco irrompe como um incêndio, e a sala inteira é inundada com fumaça preta, e seu corpo começa a mudar, amadurecendo para sua forma adulta em questão de segundos. Kiyomasa pega a espada lendária e avança em sua direção. Mas antes que ele possa até mesmo balançar, Tomi entra no meio e o nocauteia. Então, ela o arrasta para fora, dizendo que tem seus próprios planos com ele. E assim Shirayuki fica cara a cara com Suzu. Pouco depois, Jinta chega ao santuário, aliviado ao descobrir que Shirayuki ainda está viva. Ele corre para abraçá-la, apenas para que seu alívio se transforme em horror, porque um segundo depois, Suzu corta a cabeça de Shirayuki. Atordoado em silêncio, Jinta observa enquanto Suzu sai das sombras, segurando a cabeça cortada em sua mão como se fosse nada. Quando ele exige saber por que ela fez isso, Suzu começa sua explicação sobre o casamento, sobre a traição, sobre como não era justo. Mas Jinta não se importa porque ele já sabia. E mesmo que não soubesse, isso ainda não justifica matá-la. Assim, naquele momento, ele percebe que a Suzu que ele um dia se importou já desapareceu. E agora com Shirayuki morta, Jinta percebe que não lhe resta nada a não ser vingança. À medida que a batalha dentro dele se intensifica, um braço demoníaco começa a se fundir com o resto do corpo de Jinta, transformando-o em algo completamente diferente. Sua expressão se torna gelada, e seus olhos estão cheios de nada além de ódio. E quando ele olha para Suzu agora, não é com tristeza, é com puro desprezo. Ela não consegue entender o porquê, pois tudo o que ela sempre quis foi fazê-lo feliz. E isso é tudo o que ela tentou fazer.
mas o olhar em seus olhos diz tudo a ela. Ele está acabado com ela, assim como todos os outros. Então ela decide acabar com isso. Se Jinta vai lhe dar as costas, então ela o matará também, e ela enfia sua lâmina em seu estômago. Mas nada acontece e Jinta nem sequer pestaneja. Então, no segundo seguinte, ele enfia o punho diretamente no peito dela. Suzu desmorona, arquejando, sangue jorrando dela, mas ela ainda não está morta. Assim, quando Jinta se aproxima para terminá-la, Tomi se joga no caminho. Ela leva todo o golpe, sacrificando-se para salvar Suzu uma última vez. Enquanto começa a desvanecer, ela diz a Suzu para ir embora e correr enquanto ainda pode. Suzu se afasta cambaleando, fraca e quebrada, mas viva. E pouco antes de desaparecer, ela se vira uma última vez e diz a Jinta que não lhe resta nada, e que este mundo tirou tudo dela. E não importa quanto tempo leve, ela voltará. E quando voltar, queimará tudo até o chão. E no dia final, ela o matará por traí-la. Ouvindo seu juramento, os olhos de Tomi brilham com uma excitação selvagem porque ela acredita que, ao cumprir a promessa de vingança de Suzu, finalmente alcançou seu propósito. A risada maníaca dela reverbera, incitando a fúria de Jinta enquanto ele luta para entender como diabos eles poderiam considerar a morte desnecessária como seu objetivo final. Tomi, percebendo sua indignação, revela calmamente que no futuro distante que ela viu, os demônios não existem mais. Os humanos evoluíram tanto que os demônios desapareceram em mito, mas agora, com alguém como Suzu viva e plenamente desperta, a linhagem não terminará. E ela sorri uma última vez e desaparece para sempre. Mais tarde, a tragédia atinge Kadono quando um incêndio massivo devasta a terra e as casas. Em meio às ruínas, Jinta embala o corpo sem vida da princesa, consumido pela culpa por não ter conseguido protegê-la, e fervorosamente confessa seu amor por ela. Na manhã seguinte, enquanto os aldeões começam a reconstruir a partir das cinzas, Jinta se prepara para partir. É então que o líder da aldeia o cumprimenta calorosamente e fica sabendo de seus planos de aventurar-se e defender a humanidade contra a ameaça iminente de um senhor demônio, que alguns temem que possa até ser Suzu. O velho, com tristeza nos olhos, se pergunta se Jinta realmente conseguirá matar a própria irmã. Em resposta, Jinta declara amargamente que não tem escolha senão nutrir ódio por quem assassinou a mulher que amava, mesmo enquanto espera por uma resolução mais misericordiosa. Mas antes de partir, o chefe da aldeia presenteia Jinta com a reverenciada espada Yorai, declarando que a partir de agora ele será conhecido como Jinya. Embora Jinta se sinta indigno de tal honra, o ancião explica que o desaparecimento da linhagem Utsukihime deixou um vazio que apenas alguém com o caráter de Jinta poderia encher. Em um momento de contrição, o velho cai de joelhos e pede desculpas por forçar a princesa a se casar com Kiyomasa, insistindo que suas ações foram destinadas apenas a apaziguar seu filho, não para beneficiar Kadono. Jinta, apesar da amargura em seu coração, aceita o pedido de desculpas e ajuda o homem a se levantar, depois parte em sua jornada com a esperança de um dia salvar o povo da calamidade que se aproxima. Ao partir, o chefe promete erigir um santuário em sua honra e nomeá-lo Santuário Jinta, para que se ele algum dia voltar, a aldeia se lembre do herói que ele foi. Mas antes que ele parta, Chitose corre até ele, lembrando-o com lágrimas nos olhos que ainda o vê como o irmão mais velho e carinhoso que ele costumava ser. Gentilmente, Jinta a tranquiliza dizendo que ele retornará algum dia. Com a aldeia desaparecendo na distância atrás dele, Jinta reflete sobre a inquietante satisfação do demônio em cumprir seu sombrio propósito. Preparando-se para a longa e árdua jornada à frente, ele segue em frente. Após muitos anos de viagem, ele finalmente chega a um templo remoto, onde ele conhece uma jovem que ele acredita ser o Mako do templo. Na década de 1850, Jinta, agora conhecido como Jinya, havia construído uma forte reputação como matador de demônios. Um dia, ele é convocado por um homem rico para o que parece ser uma missão importante. O homem apresenta Jinya ao seu assistente, Zenji, e diz a ele que, se precisar de mais informações, Zenji é a pessoa certa para perguntar. Depois disso, o homem sai, deixando os dois sozinhos. Zenji então cumprimenta Jinya educadamente e pergunta quanto ele já foi informado. Jinya diz que o homem já lhe deu o resumo sobre sua preciosa filha, Natsu, e como ele está preocupado com algum demônio que tem rondado por aí ultimamente. Mas aparentemente há um pouco mais que isso. O papel real de Jinya vai ser servir como guarda pessoal de Natsu, porque desde que ela completou 13 anos, tem ouvido uma voz assustadora fora de seu quarto à noite. O demônio continua dizendo coisas assustadoras como "devolva-me minha filha", e agora ela está apavorada de que vai ser levada. Mas antes que Zenji pudesse entrar em mais detalhes, a porta se abriu de repente e Natsu entrou furiosa, claramente chateada e procurando por Zenji. Seus olhos imediatamente se fixam em Jinya e ela presume que este deve ser o guarda-costas que seu pai mencionou. Mas quando Jinya tenta se apresentar, ela o interrompe rapidamente. Ela não quer nada com ele e diz pra ele sumir, acusando-o de ser algum caçador de demônios suspeito que só está tentando enganar sua família. Zenji tenta acalmá-la e explica que o pai dela procurou alto e baixo por alguém legítimo e que Jinya é realmente confiável, mas Natsu não quer saber disso. Ela exige que Zenji o expulse.
Naquela noite, Natsu ainda está acordada, ansiosa demais para dormir. Ela está convencida de que o demônio vai voltar, então Zenji decide vigiar do lado de fora do quarto dela para ajudá-la a se sentir segura. Jinya teria sido a escolha mais inteligente para isso, mas como ela basicamente o expulsou, Zenji acabou ficando em seu lugar. Ele não está exatamente confiante de que seria bom em uma luta contra demônios, mas ele promete ficar ali até de manhã se isso ajudar ela a dormir melhor. Natsu realmente aprecia ele estar ali, mas ainda está decepcionada. Até Zenji parece que não acredita totalmente na história dela. O pai dela também não acreditou, porque ele contrataria algum samurai andarilho aleatório em vez de alguém confiável. Zenji admite que não sabe se o pai dela realmente acredita em demônios, mas o que ele pode dizer com certeza é que o homem se importa genuinamente com ela. Ele quer que ela esteja segura, mesmo que não compartilhem sangue. Nesse momento, Natsu ouve novamente aquela mesma voz assustadora, e essa maldita voz quase a faz urinar. Ela entra em pânico e implora a Zenji para fazer algo, mas no segundo em que ele vê o demônio, ele fica tão abalado quanto ela. Ele diz a Natsu para ficar trancada em seu quarto enquanto tenta lidar com a situação ele mesmo, exceto que ele não faz ideia de como diabos deveria lutar contra algo assim. O demônio então se aproxima, então Zenji se prepara para o pior, mas bem antes que suas garras o alcancem, o braço da maldita criatura voa limpo num instante. Jinya então sai das sombras, perguntando calmamente ao demônio para se identificar. Mas quando não responde, ele não espera. Com um golpe suave e pesado, ele o corta limpo ao meio. O demônio desaba e desaparece em fumaça preta, o que significa que, por agora, Natsu e Zenji estão seguros. Natsu instantaneamente reconhece Jinya como o cara que ela expulsou antes, e ele se vira para ela, perguntando se ela ainda acha que ele é algum tipo de vigarista. Artista. Ela olha para a fumaça desaparecendo e pergunta se o demônio realmente se foi. Mas Jinya lhe diz que não é tão simples. Em sua experiência, demônios não ficam mortos a menos que se transformem em névoa branca. Então o fato de este ter se tornado preto definitivamente vai voltar. No dia seguinte, Zenji agradece formalmente a Jinya por salvá-los. E como ambos sabem que o demônio ainda não terminou, Zenji pede que ele fique mais uma noite. Jinya concorda sem hesitação, mas ele tem algumas perguntas especificamente sobre a Natsu. Desde que ouviu aquela coisa sussurrar, "Devolva-me minha filha", ele vem se perguntando se há algo mais profundo acontecendo. Zenji acena com a cabeça e começa a explicar. Os pais biológicos de Natsu eram parentes distantes do chefe, mas eles faleceram há alguns anos. O chefe a acolheu e a criou como se fosse sua própria filha. E se Jinya está preocupado que ela possa ser algum tipo de criança demônio, Zenji rapidamente descarta essa ideia. Se ela fosse, não há como o chefe a teria levado. A sua aversão por demônios é intensa, pois sua esposa foi morta por um, e depois disso seu filho desapareceu e nunca mais foi visto. O homem perdeu tudo por causa dos demônios e os odeia com toda a sua alma. Naquela noite, durante o jantar, Natsu senta-se em frente ao seu pai. Ele pergunta como estão indo as coisas com seu novo guarda-costas. Ela admite que teve suas dúvidas sobre Jinya no início, mas depois do que viu na noite passada, está convencida de que ele é legítimo. Ainda assim, ela quer saber por que seu pai o escolheu entre todas as pessoas. Ele se inclina para trás e explica que ultimamente tem havido mais avistamentos de demônios em torno da cidade de Edo, e não só isso. Também há rumores de um espadachim errante que pode matar qualquer demônio com um único golpe, contanto que ele consiga. Pago. O pai dela verificou pessoalmente e os rumores eram verdadeiros. Aquele espadachim é Jinya, e ele sabia que ninguém mais seria mais adequado para proteger sua filha. Natsu se sente aliviada ao saber que seu pai realmente acreditou nela sobre o demônio, porque a confiança dele significa mais para ela do que qualquer coisa. E desde que ele a acolheu, ela tem estado genuinamente feliz. Mas mesmo assim, não tem sido fácil. Ela tem que lidar constantemente com as coisas cruéis que as pessoas dizem sobre ela pelas costas. E isso a desgastou. Mais tarde naquela noite, como planejado, Zenji e Jinya estão sentados perto do quarto de Natsu para manter. De repente, Natsu aparece e pergunta o nome de Jinya, já que ela nunca deixou ele se apresentar propriamente antes. Agora que ela vê o quanto seu pai confia nele, decidiu confiar também. Jinya percebe imediatamente o quanto Natsu se preocupa com seu pai adotivo, Juzo, mas honestamente faz sentido. Ele lhe deu um lar quando ela não tinha para onde ir, então é claro, ela é grata. Enquanto estão nesse assunto, Jinya menciona algo sobre o qual tem se perguntado. Ele pergunta a ela se sabe algo sobre os rumores em torno do filho desaparecido de Juzo. Mas no momento em que ele diz isso, Natsu reage e diz que não sabe de nada, sua voz afiada e defensiva. Claramente não é algo sobre o qual ela esteja pronta para falar, então Jinya não insiste, ele se afasta, decidindo que não vale a pena chateá-la agora. Mas então, Natsu pergunta se é mesmo possível para um demônio e um humano terem um filho, e Jinya diz que sim. Essa resposta parece abalá-la um pouco, e ela começa a se perguntar em voz alta se talvez ela seja a filha daquele demônio que a está perseguindo. Mas Jinya descarta essa ideia imediatamente. Ele diz a ela que não há como ela ser relacionada a aquele coisa. Ela pergunta a ele como pode ter tanta certeza, e Jinya explica que já cruzou caminhos com esse demônio antes, então ele sabe o que é, e sabe que não é a mãe dela.
Ele então explica que demônios podem nascer de algumas maneiras diferentes. Alguns vêm de 2 demônios, outros de um demônio e um humano. Mas, em casos mais raros, um demônio não precisa de pais. Às vezes, demônios simplesmente aparecem quando emoções intensas, geralmente raiva, luto ou ódio, se acumulam nas pessoas e crescem o suficiente, elas podem tomar forma e se manifestar em criaturas como a que vem assombrando dela. Nesse momento, o demônio aparece novamente, e Natsu começa a entrar em pânico, mas Dinya caminha calmamente em direção à coisa e tenta falar com ela, perguntando seu nome. Mas está claro que não é o tipo que consegue pensar, muito menos falar. Quando ele avança sobre ele, Dinya o atinge no rosto e o prende no chão como se não fosse nada. Zenji grita pra Dinya acabar logo com essa maldita coisa. Mas Dinya balança a cabeça e diz que não adianta, ele apenas voltará. Natsu, completamente confusa, pergunta por quê. Então Dinya explica que essa coisa não foi invocada ou enviada. Ela nasceu, e seu nascimento veio das emoções dela. Manifestou-se porque, no fundo, Natsu acreditava que se algo assustador acontecesse, como um ataque demoníaco, faria com que seu pai prestasse mais atenção nela. No início, Natsu nega. Ela não quer acreditar que é responsável por tudo isso. Mas à medida que pensa sobre o assunto, cada palavra de Dinya começa a tocar profundamente. Tudo o que ela sempre quis foi ser vista como a verdadeira filha de Juzu. Ela pensou que se estivesse em perigo, se fosse vulnerável o suficiente, talvez então, talvez finalmente, ele a tratasse como família. E de alguma forma desses sentimentos, esse monstro apareceu. Dinya diz a ela que o único jeito real de se livrar do demônio é controlar seus sentimentos, enfrentá-los em vez de se esconder atrás deles. Natsu diz que nem sabe como começar a fazer isso. Então, Dinya diz a ela que não é tão complicado. Ela só precisa ser honesta e aceitar como se sente. Então olhá-lo nos olhos e pedir para acabar com isso. Natsu faz uma pausa e nesse silêncio tudo se torna claro. Ela apenas queria ser amada por Juzo, como se realmente importasse para ele. Mas em algum momento ela se convenceu de que ele não a amava e nunca amaria. Então ela começou a acreditar que se estivesse em perigo, talvez ele finalmente a visse. E agora essa parte distorcida e desesperada dela está bem na frente dela na forma deste coisa. Então de certa forma esse demônio é ela. Mas Zenji intervém antes que ela se perca nisso. Culpa. Ele diz a ela para não deixar esse pensamento chegar até ela. Claro, o demônio veio da sua dor, mas o que importa agora é seguir em frente. Lugar. Ele a lembra de que Juzo a ama mais do que ela imagina, e ela o ama da mesma forma, mas nenhum dos dois nunca foi bom em demonstrar isso. Zenji promete ajudá-la a lidar com isso daqui em diante, e ouvir isso finalmente lhe dá forças para deixar ir os sentimentos que criaram o demônio em primeiro lugar. Então, com uma respiração profunda, Natsu diz a Dinya para acabar com isso. E sem hesitar, Dinya puxa sua lâmina e corta a criatura ao meio. 2. Desta vez, desaparece em uma névoa branca e suave. E esse é o sinal que Dinya estava esperando. E o demônio não estará vindo. De volta. Ou assim parece, porque mais tarde naquela noite, assim que Natsu está profundamente adormecida, algo inesperado acontece. A forma do demônio começa a reaparecer. Dinya, que ficou acordado só para garantir, não se surpreende porque suspeitava que isso pudesse acontecer. Se o demônio tivesse sido feito puramente das emoções de Natsu, então deveria ter desaparecido no instante em que ela se soltou. Mas ele, não. O que significa que a dor de outra pessoa também deve ter feito parte disso. E nesta casa e nesta região, a única outra pessoa que chegou perto de se tornar um demônio foi a falecida esposa de Juzo. Então, com os sentimentos de Natsu não mais alimentando-o, o demônio começa a desmoronar e está lutando para manter sua forma. Mas ao clamar novamente por sua filha, não chama por Natsu, chama por Suzu. É quando tudo... Cliques. Dinya não é apenas um espadachim vagante, ele é o filho perdido de Juzo, e esse demônio é a mãe de Suzu e Dinya. A questão é que Dinya não se lembra muito da mãe quando ela estava viva, mas mesmo assim, ver no que ela se tornou dói para ele. Então, a única coisa que ele pode fazer agora é libertá-la, dar a ela a paz que nunca conseguiu encontrar sozinha. Na manhã seguinte, Dinya se prepara para partir. Enquanto ele está saindo, Zenji e Natsu vêm se despedir dele e agradecê-lo mais uma vez. Mas Dinya apenas dispensa, dizendo que já foi pago, e na verdade, isso era algo que ele precisava fazer de qualquer maneira. Natsu inclina a cabeça, confusa. Então Dinya explica que com a idade vem a perspectiva. Olhando para trás agora, ele consegue ver as coisas mais claramente do que jamais viu antes. Então, ele sempre achou que levar Suzu e fugir era a coisa certa a fazer. Talvez fosse, talvez não fosse. Mas ele nunca parou para pensar em como essa escolha poderia ter afetado as pessoas que ele deixou para trás. Ou o mundo do qual faziam parte. Natsu ainda não entende realmente. Então, Dinya apenas sorri e diz para ela nunca considerar a bondade do pai como garantida. Ele então se vira e vai embora. E um curto momento depois, Juzo sai. Zenji pergunta por que ele não saiu antes para se despedir. Mas Juzo encolhe os ombros.
Ele não precisava porque já sabia que Dinha cuidaria de tudo. Zenji pergunta como ele podia ter tanta certeza, por que depositar tanta fé em um cara que ele mal conhece. Mas Juzo simplesmente diz que é natural para um pai acreditar em seu filho. Eles ainda não descobriram que Dinha é seu filho, e ele não planeja explicar nada para eles. Então ele diz a Zenji para parar de ficar parado e voltar ao trabalho antes de ser rebaixado. Não querendo abusar da sorte, Zenji se apressa em suas tarefas, deixando Juzo parado ali sozinho. Bem antes dele se virar para sair, Natsu o chama. Ela pergunta se há algo que ela possa fazer para ajudar na propriedade. Ele levanta uma sobrancelha e pergunta por que ela de repente está oferta. Ela diz que Dinha lhe disse que deveria tentar retribuir a gentileza de seu pai, e isso arranca um raro sorriso de Juzo. Significa muito para ele saber que Dinha ainda o vê como alguém digno de respeito. Mas ele gentilmente lhe diz que ela não lhe deve nada, porque a melhor coisa que uma criança pode fazer por um pai é viver uma vida boa e feliz. Ele então entra, deixando Natsu tão feliz por suas palavras, mas ela ainda quer ajudar, então vai atrás dele. A história avança para o ano de 1853, onde encontramos Dinha sentado em uma modesta loja de soba, esperando sua refeição. A filha do dono cuidadosamente traz o soba para a mesa dele, e seu pai observa com orgulho silencioso, satisfeito em ver que ela está aprendendo o ofício. O dono da loja inicia uma conversa, mencionando que tem surgido rumores perturbadores ultimamente, boatos sobre um serial killer assombrando as ruas. Com um olhar preocupado para a filha, ele admite que está começando a deixá-lo. Nervoso, ele suspira e diz que gostaria que o imperador já se recompusesse, mas Dinha rapidamente diz para ele cuidar do que fala. O dono concorda, rindo de forma constrangida. A última coisa que ele quer é que sua loja seja incendiada mal tenham se passado 10 dias desde a abertura. Ele admite que conseguiu este lugar por um preço baixo depois de comprá-lo do antigo proprietário, mas agora ele está se perguntando por que Dinha tem aparecido para comer soba 5 dias seguidos, considerando o quão vazio o lugar sempre está. Sua filha o avisa que ele provavelmente vai espantar o único cliente que eles têm, mas o dono descarta, dizendo que estão apenas batendo um papo. Fala. Então ele se vira para Dinha e pergunta como está o sabor do soba. Dinha responde direto, não é ruim, só simples. O proprietário ri e admite que não tem muito talento para cozinhar. Ele só faz soba porque ama. Dinha não resiste e pergunta por que ele até abriu uma loja, e o homem simplesmente diz que tinha seus motivos. Após terminar a refeição, Dinha paga a conta, e o dono casualmente observa que ele parece estar indo bem financeiramente para um ronin. Dinha dá de ombros e diz que ganha dinheiro matando demônios. O dono ri, pensando que Dinha está brincando, mas Dinha apenas se dirige à porta sem mais nenhuma palavra. Antes que ele possa sair, o dono o para e menciona algo estranho. De acordo com os rumores, esse chamado cortador não usa um espada. Cada corpo encontrado até agora foi dilacerado, completamente mutilado. O pior é que os números não batem. Mais pessoas desapareceram do que corpos recuperados, então as pessoas estão começando a acreditar que não é um humano fazendo isso. Estão dizendo que tem que ser demônios. Dinha pergunta onde esses incidentes geralmente acontecem e o dono diz que as aparições têm ocorrido na área de Edobashi. Quando Dinha sai, a filha chama por ele, pedindo-lhe para ter cuidado, mas ele simplesmente responde que não é uma criança. Naquela noite, Dinha posiciona-se perto de uma ponte, esperando nas sombras que o demônio apareça. As horas passam, mas não há sinal de nada. Incomum. Justo quando está prestes a sair, um grito de mulher ecoa pela noite e, sem hesitação, Dinha corre em direção ao som. Quando Dinha chega ao local, encontra vários corpos mutilados espalhados pelo chão, mas nenhum sinal do demônio. Ele olha ao redor, confuso, porque definitivamente ouviu o grito de uma mulher, mas não há uma única mulher à vista. Ao começar a examinar a área mais de perto, algo invisível ataca-o. Mas Dinha mal consegue desviar a tempo, o demônio invisível ataca novamente e desta vez, Dinha consegue bloquear o golpe. Mas antes que ele possa revidar, o demônio desaparece e reaparece atrás dele, desferindo um golpe que o corta. Irritado agora, Dinha transforma seu braço em seu estado transformado, aliviado por não haver ninguém por perto para testemunhar isso. O demônio avança mais uma vez, mas desta vez Dinha contra-ataca, quebrando sua lâmina no processo. A criatura tenta escapar, mas Dinha acerta um corte profundo antes que ela possa fugir e a chama de Slasher. Ao ouvir o nome, o demônio de repente para e se torna visível, revelando-se. Dinha estreita os olhos e exige um nome, avisando que se não obtiver um, o próximo golpe será fatal. O demônio finalmente se apresenta como Mosuke. Então Dinha não hesita e avança para acabá-lo, mas Mosuke levanta as mãos e diz que não quer lutar. Dinha para, confuso, porque se ele não queria lutar, por que atacar? Mosuke explica que pensou que Dinha era o assassino em série. Ele tinha ouvido os mesmos rumores sobre um demônio por trás dos assassinatos, então seguiu um forte cheiro demoníaco e encontrou Dinha. No momento em que Dinha o chamou de Slasher, ele percebeu que tinha cometido um erro.
Ainda confuso, Jinya pergunta por que um demônio estaria caçando um assassino em primeiro lugar. Mosuke responde que aquele não é o lugar para uma conversa porque alguém pode vê-los ali, então devem conversar em um lugar privado. Corta para os dois sentados dentro da casa de Mosuke, onde o demônio agora parece completamente humano. Mosuke então explica que, à medida que os demônios envelhecem, muitos escolhem viver vidas tranquilas ao se misturarem à sociedade. Eles não mentem exatamente, mas escondem a verdade, e Jinya já sabe disso. Mosuke então serve um pouco de licor barato para ambos e assegura a Jinya que não está envenenado, mas Jinya diz que não importaria porque veneno não o mataria de qualquer forma. Enquanto bebem, Mosuke explica que é apenas um aldeão comum, vivendo numa casa precária em um beco. Mas Jinya sabe que não é bem assim. Mosuke é um demônio, um tipo raro capaz de apagar completamente sua presença do mundo, e Mosuke explica que sua habilidade é chamada invisibilidade. Ele é um dos demônios superiores, do tipo que vive há mais de um século. Jinya fica surpreso porque esperava que alguém tão velho fosse muito mais forte, mas Mosuke ri e explica que o título de superior se refere às suas habilidades despertas, não à sua força bruta. Força. Na verdade, alguns demônios superiores como ele são fisicamente mais fracos e mais lentos do que até mesmo o demônio médio. Jinya tem a sensação de que Mosuke realmente não é o assassino, e Mosuke sabe que Jinya também não é. Jinya decide acreditar nele, mas algo ainda não está certo. Se Mosuke pensava que ele era o assassino, por que foi direto para matar em vez de confirmar primeiro? Mosuke admite que foi algo pessoal e pergunta a Jinya se ele ouviu os rumores sobre os desaparecimentos. Jinya diz que sim, e ele até confirmou isso mesmo antes quando ouviu uma mulher gritar, mas não encontrou nenhum vestígio de seu corpo. É quando Mosuke lhe diz a verdade. O assassino apenas mata homens no local, mas as mulheres são sequestradas. Jinya pergunta como ele pode ter tanta certeza, então Mosuke cerra o punho e diz a ele que o demônio levou sua esposa. O nome dela era Hatsu e ela era uma humana bondosa, e o aceitou mesmo sendo ele um demônio. Há um mês ela desapareceu sem deixar rastro. 10 dias depois, seu corpo apareceu no rio Kanda. O policial com quem ele falou disse que ela havia sido horrivelmente violada antes de morrer. A voz de Mosuke treme enquanto ele fala. Hatsu era uma luz brilhante, doce, sociável e a única que o olhava com amor genuíno, e ela não merecia o que aconteceu com ela. Mosuke admite que nunca se importou muito com humanos, mas ele a amava com tudo o que tinha. Agora tudo o que ele sente é raiva, ódio puro pela coisa que atirou dele de uma maneira tão vil e imperdoável, e ele jura que vai se vingar. Então ele pede a Jinya para sair do caminho para levar o assassino até ele, mas Jinya se recusa. Então Mosuke pergunta por quê, e Jinya simplesmente lhe diz que é seu trabalho matar demônios. Mosuke entende então, nesse caso, eles farão isso juntos, mas quando encontrarem o assassino, ele quer ser o único a terminá-lo. É quando Jinya o interrompe e pergunta se vingança é realmente o que ele está buscando. Mosuke o encara por um segundo, então pergunta se ele duvida dele. Jinya diz: não se trata de dúvida, mas não importa quem está por trás disso, humano ou demônio, a vida de alguém será tirada, então você precisa ter certeza de que está pronto para carregar esse peso. Mosuke diz que demônios não mentem, nem mesmo para nós mesmos, e isso também vale para como nos sentimos. Com isso, Jinya concorda que eles irão lidar com isso juntos. Na noite seguinte, vemos os dois vasculhando a cidade, reunindo informações sobre o assassino. Eles interrogam todos que podem, mas acabam com nada. É frustrante, e eles não estão exatamente entusiasmados com a falta de progresso, mas sabem que terão que continuar. Mais tarde, os dois estão de volta na casa de Mosuke, compartilhando um pouco de sake, e Mosuke decide fazer a Jinya uma pergunta que tem estado em sua mente. Por que ele caça os da própria espécie? Jinya diz que é principalmente por dinheiro, e não faltam humanos que odeiam demônios e estão dispostos a pagar uma boa quantia para vê-los exterminados. Mosuke acha que há mais do que isso, porque ele não vê Jinya como alguém que mata sem motivo, então ele insiste na verdadeira razão. Jinya se recosta e diz que é também sobre poder, porque ele está em uma missão para deter um certo demônio, e isso surpreende Mosuke, porque Jinya disse que quer detê-lo, não matá-lo. Jinya então lhe diz que nasceu humano, mas depois de ver um demônio assassinar a mulher que amava, algo dentro dele quebrou, e ele se transformou no que é agora. É por isso que matar demônios que ameaçam humanos lhe parece tão natural. Mosuke fica atordoado, porque mesmo depois de toda aquela merda, Jinya ainda quer poupar quem destruiu sua vida. Jinya diz que não saberá o que fazer até o dia em que finalmente enfrentar aquele demônio. Até lá, ele precisa de força primeiro. Mosuke admite que é muita coisa para assimilar, mas Jinya apenas diz que ele está sendo covarde. Então Jinya inverte a questão. Assim que Mosuke conseguir sua vingança, o que ele planeja fazer? Mosuke fica em silêncio por um segundo, depois diz que nunca quis nada disso, e que a única razão pela qual tentou viver como um humano foi porque odeia violência, e nunca quis ser caçado por humanos. Além disso, ele nunca quis lutar contra outros demônios também, porque tudo o que realmente queria era uma vida tranquila com a mulher que ele
amava. Ele diz que uma vez que isso acabar, ele voltará a se esconder. Ele cuidará do túmulo de Hatsu, e será o fim disso. Jinya então se lembra de algo que Mosuchi disse antes sobre ele, que não é o tipo de pessoa que faz as coisas sem uma boa razão. Mas isso não é verdade, porque ele está carregando um ódio sem sentido por sua irmã. No dia seguinte, vemos Jinya de volta à habitual loja de soba, comendo silenciosamente seu almoço. A filha do proprietário se aproxima e casualmente pergunta se ele teve sorte em rastrear o agressor, mas ele diz a ela que as coisas não estão indo muito bem. O proprietário então resmunga que ganhar a vida é praticamente impossível nos dias de hoje. Jinya concorda, então acena para a garota e diz que com uma garçonete fofa como Ofui, eles já deveriam estar lotados, mas talvez as pessoas em Edo estivessem ocupadas demais para notar. Então o dono sorriu, feliz que alguém achasse sua filha bonita. Jinya diz com confiança que 8 em cada 10 pessoas provavelmente concordariam com ele, e o dono sorri, dizendo que ele tem bom gosto. Mas Ofui rapidamente intervém e diz ao pai para não se precipitar. Ele lembra em voz alta que ela nunca teve um relacionamento antes, dizendo que talvez esta seja uma boa oportunidade para ela. Envergonhada, Ofui o interrompe, pedindo que não coloque Jinya na local. Ela diz para ele não se preocupar porque ela deixará o ninho quando for a hora certa, mas por enquanto só quer mais um pouco de tempo para ser sua filha. O pai dela se aquieta, entendendo o que ela quer dizer. Ela então se vira para Jinya com um sorriso apologético e diz: "Desculpe por tudo isso." Mas Jinya não se importa nem um pouco. Na verdade, ele diz que ela tem sorte de ter um pai assim. Ela tem orgulho do pai, mas isso a faz se perguntar como era o pai de Jinya. Ele explica que tem uma irmã mais nova, mas que o pai nunca a tratou bem. Dizia que ela não pertencia à família e batia nela por coisas que ela não podia controlar. É por isso que Jinya a levou e fugiu de casa, mas isso foi há muito tempo. Ela pergunta suavemente se ele odeia seu pai por isso, mas Jinya diz que não, e agora entende por que seu pai agiu daquela forma. Não o torna certo, mas ele entende. Mais tarde naquela noite, Jinya está novamente patrulhando com Mosuchi, procurando por qualquer sinal do assassino, mas a trilha está fria e nada até agora. Mosuchi comenta que não houve avistamentos recentes, então não faz sentido vagar sem rumo. Nesse momento ele percebe uma figura em pé ao lado de uma árvore, e é Ofue. Jinya diz a ele que ela é a filha do dono da loja de soba que ele sempre visita. E Mosuchi observa em silêncio que não é seguro para ela estar fora tão tarde, então Jinya acena com a cabeça e começa a caminhar em direção a ela. Ela então olha para cima e pergunta o que ele estava fazendo ali sozinho, mas Jinya percebe que Mosuchi já ficou invisível novamente e diz-lhe em voz baixa para escoltá-la, só por precaução, pois se o assassino realmente ainda estiver à espreita, seria ruim se ela o encontrasse sozinha. Jinya então pergunta a Ofue o que ela está fazendo aqui a esta hora. Ela sorri e diz que estava apenas admirando as flores de cerejeira. Mas Jinya aponta que essas não são flores de cerejeira, são salgueiros. Ela ri um pouco e corrige gentilmente dizendo que estes são chamados de salgueiros de neve. Tecnicamente não são verdadeiros salgueiros, e também não são bem flores de cerejeira. Eles apenas se assemelham a salgueiros na forma como pendem, mas pertencem à mesma família das cerejas. Basicamente não é uma flor de cerejeira e não é um salgueiro, é um pouco de ambos, e ainda assim, nenhum dos dois. Jinya olha para isso por um momento e diz que é um tipo de planta lamentável, mas Ofui discorda, e ela acha que é bonito. Mesmo que não se encaixe perfeitamente em nenhuma das categorias, ainda floresce lindas flores todos os anos. Ela não sabe exatamente o que a planta sente, mas se ela realmente fosse triste e vazia, não continuaria florescendo como faz. Então não precisa da pena dele, porque continuará florescendo toda a primavera, não importa como as pessoas a chamem, e é assim que vive. Jinya olhou para a flor novamente e percebeu que ela estava certa, essa era realmente a forma de vida dela. Ele então diz a ela que deveriam voltar porque provavelmente o pai dela já deve estar muito preocupado, e ela acena. Enquanto Ofui e Jinri caminhavam até a casa dela, Ofui mencionou que ele realmente precisava relaxar mais. Ele ergueu a sobrancelha, perguntando se ele parecia tão tenso assim, e ela respondeu que sim, que ele definitivamente tinha aquela energia de introspecção e excesso de pensamento, sempre se esforçando além do limite. Ele não podia contestar isso, e admitiu que ela talvez estivesse certa. Toda a vida dele girava em torno de uma única maldita coisa, o propósito para o qual nasceu. Ela não faz ideia do que é esse propósito, mas diz a ele que deveria relaxar de vez em quando. A vida deve ser monótona se tudo o que ele faz é correr atrás de um objetivo sem parar. Ainda assim, na sua mente, é tudo o que ele tem, e ele diz a ela abertamente que não pode seguir seu conselho, mesmo que quisesse. Um segundo depois, ela nota algumas flores ao longo do caminho e para admirar, apontando que são narcisos de inverno. Ela explica que essas flores começam a brotar no outono e resistem ao inverno, só para florescer na primavera, o que significa que a primavera chegou oficialmente. Ela então aponta para outro canteiro e quando tenta dizer a ele de que tipo são, ele lhe diz que são pimpinelas. Ele menciona que ferver talos de chickweed faz um ótimo remédio para o estômago. Na aldeia dele, era uma cura muito usada, especialmente para uma amiga de infância que adorava doces tanto que sempre acabava com dores de estômago. Ofuri, dizendo que essa garota parece divertida.
e admite que sempre dançava ao ritmo dela. Ao ouvir isso, Ofu começa a pensar que há mais em sua história do que ele deixa transparecer. Ele gosta de Soba, para admirar flores, guarda boas lembranças do passado. Claramente, ele é mais do que alguém perseguindo um propósito. Ela gentilmente diz a ele que focar tanto em um objetivo o está cegando para o resto do mundo. Ela pede a ele para desacelerar às vezes. Tire um momento para viver o agora. Se ele fizer isso, ela tem certeza de que ele verá coisas que nunca notou antes. Pouco tempo depois, eles chegam à casa dela e percebem que as luzes ainda estão acesas, então Jinhee percebe que seu pai deve ter ficado acordado esperando por ela. Ela então agradece por acompanhá-la até em casa, e ao se virar para ir embora, ele pergunta se ela pode ensinar mais sobre flores algum dia, mas da próxima vez, de preferência enquanto ainda houver sol. Ela sorri e concorda, então entra. Mosuke desliga sua invisibilidade e comenta que Ofu parece uma boa mulher. Jinhee quase pula, completamente chocado por Mosuke tê-lo seguido o tempo todo. Mosuke desvia da pergunta e vai embora, dizendo que vai continuar procurando o Facínora. E mais uma vez, a noite termina com Jinhee acampando na ponte, esperando em silêncio que o assassino apareça. Um cara bêbado então passa tropeçando por Jinhee, e naquele momento o assassino surge do nada e o ataca. A mulher atrás deles cai de joelhos em choque, e é quando Jinhee finalmente consegue ver bem o assassino pela primeira vez. Tempo. Ele investe contra ele, mas ele bloqueia o golpe, e a garota, ainda incrédula, começa a entrar em pânico. Jinhee avisa para ela ficar parada se quiser continuar viva. Então ele afasta a luta dela para mantê-la fora de perigo, mas o atacante vê uma abertura e tenta dar a volta e ir atrás da garota. Antes que ele possa se aproximar, Mosuke salta e a puxa para a segurança enquanto Jinhee segue com um contra-ataque. Percebendo que está completamente superado, o assassino decide fugir e dispara para o ar para escapar. Depois que se vai, Jinhee pede desculpas a Mosuke por deixá-lo escapar, mas Mosuke diz que foi mais difícil do que ele pensava que seria. Ainda vai rastrear para descobrir onde está se escondendo. Jinhee diz para ele ter cuidado e manter distância e Mosuke acena com a cabeça, assegurando que não planeja morrer tão cedo. Ele vai atrás e assim que ele parte, a garota atrás de Jinhee pede ajuda para se levantar. Ele ajuda a se levantar, e ela lhe dá um olhar, dizendo que sua atitude rabugenta realmente a faz lembrar do passado. Ela se pergunta se ele ainda se lembra dela, e quando ele olha mais de perto, percebe que é Natsu. Ela está feliz que ele ainda a reconheça, e ele aponta o quanto ela mudou. Afinal, já se passaram 3 anos, e ela fica surpresa que ele não tenha envelhecido nada. Ele brinca que é imune ao envelhecimento, e ela ri como se ele estivesse brincando com ela. Curioso, ele pergunta o que ela está fazendo aqui tão tarde, e ela explica que estava voltando para casa depois de entregar uma encomenda a um dos seus clientes habituais. Ele observa novamente o quanto ela parece diferente. Seu sorriso parece mais natural agora, e ela diz que isso só prova que não é mais uma criança. Nesse momento, Zenji aparece e provoca, dizendo que ela ainda não é totalmente adulta, o que claramente a pega de surpresa. Ele então vê Jinhee e imediatamente tira conclusões precipitadas, perguntando se os dois estão envolvidos em algum tipo de romance. Jinhee rapidamente nega, dizendo que Natsu acabou de ser atacada por um assassino em série. Zenji então percebe o corpo nas proximidades e fica totalmente apavorado. Ele sugere que chamem as autoridades, mas Natsu diz que isso não vai ajudar porque foi obra de um demônio. Jinhee confirma, dizendo que é o mesmo demônio que ele tem perseguido há um tempo e Natsu acabou se envolvendo no meio. Então Zenji brinca que Jinhee realmente tem o hábito de se cercar de demônios, e Natsu se vira para perguntar como ele está ganhando a vida nesses dias. Ele disse a ela que ainda estava trabalhando como Ronin matador de demônios, e que se ela quisesse vê-lo novamente, poderia encontrá-lo em uma loja de soba em Fukugawa chamada Kihai. Ele até ofereceu um desconto se ela passasse por lá. Como seu escolta já estava ali, ele achou que era hora de ir, mas antes de se separar, ela o agradeceu por salvar sua vida. Enquanto Jinhee se afastava, Zenji deu um último conselho. Se Jinhee ainda estava procurando demônios, talvez quisesse dar uma olhada no templo Teramachi. O lugar estava abandonado desde que o sacerdote-chefe faleceu, e os moradores locais diziam que ouviam a voz de uma mulher ecoando de dentro. Rumores estavam se espalhando de que algo sobrenatural poderia estar vivendo lá. Enquanto isso, Mosuke ainda está rastreando o demônio pelas ruas, mas acaba perdendo-o. Nesse momento, um grito de mulher corta a noite, e ele corre em direção ao som, apenas para ver o demônio carregando alguém. Instantaneamente, isso o lembra de sua esposa, Hatsu, e a raiva que ele tem guardado finalmente explode. Ele persegue o demônio até o templo Teramachi, entra usando sua invisibilidade, e o que ele vê lá o deixa tremendo de fúria. O demônio está devorando a mulher que acabou de sequestrar, engolindo-a inteira, ossos e tudo.
É isso, Mozuki não consegue mais se segurar. Ele avança decidido a acabar com a coisa, convencido de que é o mesmo que assassinou Hatsu. Mas o demônio sente sua aproximação e o ataca com suas garras, abrindo seu abdômen. Então ele volta calmamente à sua refeição, mastigando a cabeça da mulher enquanto Mozuki está no chão, sangrando e se perguntando se é assim que vai morrer, patético e vazio, sem nem conseguir sua vingança. Eventualmente o demônio vai embora, e não muito depois, Jinya aparece. Ele vê Mozuki se segurando com dificuldade e se ajoelha ao lado dele. Mozuki consegue dar um sorriso fraco, brincando que realmente fez uma bagunça de si mesmo. Jinya pergunta se ele encontrou o demônio, e Mozuki confirma, dizendo que ele estava aqui, comendo mulheres vivas. É o mesmo monstro que levou sua esposa. Jinya fica atordoado ao ouvir isso, especialmente sobre o comer. Em seguida, Mozuki faz um último pedido. Ele pede a Jinya que o vingue e entrega a ele uma espada forjada em Kadono, dizendo que cortará qualquer demônio como manteiga. Jinya promete fazer exatamente isso. Mas em troca, ele pede a Mozuki para lhe emprestar seu poder. Mozuki fica aliviado e grato, até mesmo por poder ajudar Jinya uma última vez, mesmo que seja com seu último suspiro. Jinya então absorve o poder de Mozuki, e ao fazer isso, ele tem uma visão de sua alma. Ele vê que Mozuki passou a maior parte de sua vida fugindo de demônios, constantemente olhando por cima do ombro. Mas quando ele finalmente se estabeleceu nessa cidade, começou a viver como um humano comum, e pela primeira vez ele encontrou pessoa em paz. Eventualmente ele conheceu a mulher que se tornaria sua esposa, e com o tempo eles se apaixonaram. Quando as coisas ficaram sérias, ele revelou sua verdadeira natureza, revelando que ele era na verdade um demônio. Mas em vez de fugir, ela olhou bem nos olhos dele e disse que o amava. Portanto, humano ou demônio, isso não importava para ela. Depois de ver isso, Jinya termina de absorver o poder de Mozuki e promete em silêncio realizar seu último desejo. Passa algum tempo e vemos o demônio arrastando outra mulher para seu esconderijo e começando a se alimentar. Enquanto come, começa a se lembrar do dia em que se tornou autoconsciente. Já havia nascido neste corpo grotesco e demoníaco. Desde o início, tinha esse instinto, essa necessidade de matar homens. Esse impulso era a única coisa que entendia na época. Desde então, estava à procura de algo. Não sabia quem ou o que estava procurando, apenas que precisava voltar para casa. Mas não sabia nem onde ficava. A única certeza que tinha era que não podia voltar em seu estado atual. Por isso continuava a sequestrar mulheres. Acreditava que elas carregavam algo que seu corpo carecia. Por isso as devorava, para consumir o que estava faltando e finalmente encontrar um caminho de volta. De volta ao presente, o demônio continua seu frenesi alimentar quando de repente Jinya aparece. Ele está surpreso que a criatura voltaria aqui depois que seu covil foi exposto. Sem hesitar, ele ataca usando invisibilidade, cortando uma das mãos dela com um golpe limpo. O demônio revida, mas Jinya desvia de cada golpe, mantendo-se fora de alcance. Ele dispara pelo templo tentando atacar, e Jinya admite que seu poder é um pouco difícil de lidar. Mas desta vez, ele está armado com Mozukis. Poder. Ele desvia de cada golpe novamente, então abandona a invisibilidade e deixa a aura demoníaca em seu braço, clarão. Ele então diz ao demônio que vai acabar com ele usando o presente que Mozuki lhe confiou. Jinya então avança, desaparecendo no último segundo, e em um único movimento limpa, arranca sua cabeça. O demônio ainda está se agarrando à vida, ofegando de dor, e Jinya se aproxima, exigindo uma resposta. Ele pergunta por que deixou o corpo da esposa de Mozuki intocado quando devorou todas as outras mulheres que capturou. Se realmente era o assassino que Mozuki estava caçando, então por que não a consumiu completamente? O demônio começa a chorar, dizendo que precisava de um corpo. Não podia voltar para casa sem um. Jinya não entende sobre o que está falando, mas se lembra da pergunta que o demônio lhe fez antes, se ele também se banqueteia. Ele responde que sim, exceto que se alimenta de demônios, da mesma forma que ele se alimentou de mulheres. Agora, ele vai consumir seu poder. À medida que absorve a força do demônio, ele percebe que sua habilidade se chama Dardo, um surto de velocidade temporário que permite ao usuário chutar o ar e acelerar instantaneamente. É uma habilidade sólida, daquelas que ele tem certeza de que será útil. Mas ao consumir o demônio, ele acaba vendo dentro de sua alma. Ele vê Hatsu, a esposa de Mozuki, sendo violada por dois homens enquanto riem, antes de jogá-la no rio como lixo. Enquanto ela afunda, seus pensamentos finais são sobre voltar para casa, mas ela se recusa a retornar em um corpo que foi profanado. Em vez disso, ela procura outro corpo que possa ajudá-la a voltar para o marido. É quando ela avista um demônio próximo, e agora fica claro para Jinya que esse demônio era Hatsu, e ela só queria voltar para casa, mas isso nunca iria acontecer. O demônio então desaparece, e Jinya deixa o templo em silêncio. Alguns dias depois, de volta à loja de Soba, o dono menciona que Jinya não apareceu há algum tempo. Ele acha que é porque ele brincou sobre deixá-lo casar com a filha. Ela lembra ao pai que ele nunca disse isso de fato, e também encontrou Jinya outro dia em Asakusa.
e conversaram um pouco. Ele disse a ela que passaria por lá quando terminasse o trabalho atual. O proprietário acha que o trabalho já pode ter sido concluído porque se fala na cidade que o assassino desapareceu e as mortes pararam. Mas ela diz que Jinya mencionou que ainda tem demônios para caçar. Em outro lugar, os mesmos dois homens que violaram Hatsu estão vagando pelas ruas tarde da noite. Eles começam a falar sobre encontrar sua próxima vítima, rindo sobre como a última chamou pelo marido enquanto eles a arrastavam para baixo. Mas então eles veem Jinya. Ele avança sem dizer uma palavra e os corta com um único golpe. Olhando para seus corpos, não diz nada, apenas espera que Mozuki possa finalmente descansar em paz agora que Hatsu foi vingada. Então ele se afasta. Vemos então uma jovem cantando suavemente uma melodia arrepiante, sua voz envolvendo o ar em uma atmosfera inquietante e fantasmagórica. E ela se cala no instante em que a última nota desvanece. Logo depois, o foco se desloca para um samurai que se dirige à loja de soba de Ofue. E assim que chega à entrada, ele testemunha alguém confundindo-o com alguém que ele procurando. Enquanto ele tenta se aproximar daquela pessoa, ele acidentalmente esbarra em Natsu, que imediatamente entra em pânico ao perceber que acabou de colidir com um samurai, pedindo desculpas repetidamente. Ele não leva para o lado pessoal, no entanto, e também se desculpa, admitindo que deveria ter prestado mais atenção. O dono da loja então intervém para tranquilizar Natsu, dizendo para ela não se preocupar porque esse homem é Natsugo Miura. Ele pode ser um samurai, mas ele é conhecido por aqui por ser gentil e bondoso. Na manhã seguinte, encontramos Natsugo sentado na loja novamente, olhando silenciosamente para seu soba, mas o dono percebe que ele parece preocupado. Curioso, o dono pergunta o que está em sua mente, e Natsugo admite que algo o está incomodando. O dono se oferece para ouvi-lo, e Natsugo confidencia que é sobre seu irmão mais velho. O proprietário fica chocado ao ouvir isso, já que até onde ele sabe, Natsugo é o herdeiro da família Miura, portanto nem deveria haver um irmão mais velho. Mas Natsugo tem certeza de que uma vez teve um irmão mais velho e pergunta ao Fui se ela já ouviu falar dele, revelando que o nome dele era Tsunaga Miura. O Fui diz que não, e Natsugo já esperava isso. Como ninguém parece se lembrar de seu irmão, nem mesmo sua própria família Dan, ele começou a questionar sua sanidade. Mas o dono tenta aliviar o clima. O Fui então intervém, dizendo que conhece alguém que pode ajudar, e o pai dela acrescenta que o cara é um cliente regular. Hábitos também, e ele tem o hábito de se intrometer em todo tipo de casos estranhos. Natsugo comenta em voz alta se o homem poderia ser algum tipo de vidente ou xamã, o que faz o Fui e seu pai caírem na risada. Eles explicam que ele não é nada tão chique assim, apenas um ronin que, por algum motivo, anda por aí resolvendo incidentes bizarros por um preço. O dono acrescenta que, embora ele possa parecer intimidador, é na verdade muito gentil com alguns hábitos engraçados. Peculiaridades: ele passa na loja todos os dias só para devorar o soba deles. E como esperado, Jinya entra na loja. Jinya faz seu pedido como de costume, e enquanto come, o dono brinca que ele deve realmente amar o soba deles se continua voltando todos os dias. Mas Jinya responde casualmente que não é nada de especial, ele apenas ficou apegado ao sabor. O Fui então se aproxima para servir mais chá para Jinya, e ele percebe que ela ficou muito melhor em serviço de garçom. Ela fica feliz com o elogio e pergunta a ele quais progressos fez recentemente. Jinya conta a ela sobre as diferentes flores que tem aprendido ultimamente. Ele admite que as plantas são surpreendentemente fascinantes e agora não consegue deixar de notar todas as flores desabrochando à beira da estrada. Ao ouvir isso, ela sorri e diz a ele que, como já cobriram todas as plantas sazonais, é hora de ela começar a ensiná-lo sobre flores mitológicas. Nesse momento, Natsugo interrompe a conversa. Natsugo diz que ouviu falar que Jinya é alguém que lida com rumores de demônios e outros fenômenos estranhos. Jinya confirma que é verdade, e Natsugo pergunta se ele poderia ajudá-lo a resolver um mistério. Mas Jinya recusa, dizendo que sua especialidade é limitada à caça de demônios, e a menos que demônios estejam envolvidos, ele não será de muita ajuda. Natsugo parece entender, mas vai embora parecendo bastante desapontado. Depois que ele vai embora, o proprietário pergunta a etnia se ele poderia reconsiderar e dar uma ajuda a Natsugo. Ele explica que Natsugo está procurando por seu irmão mais velho desaparecido e ele está muito preocupado com isso. Ofu também intervém, insistindo para que Jinya ajude, e depois de um momento Jinya concorda, já que deve um favor a ambos. Ainda está curioso, no entanto, porque eles se importam tanto, e o dono apenas ri e diz que é porque Natsugo é um dos seus raros clientes regulares. A cena então muda para Jinya encontrando Natsu em uma pequena barraca de chá, e ela fica surpresa ao encontrá-lo lá. Ela pede um chá e um mochi enquanto ele se senta por perto. Enquanto espera pela comida, ela pergunta a ele se ele gosta de mochi, e ele diz que sim. O pedido dela logo chega, e enquanto ela come, Jinya casualmente pergunta quando ela e Zenji finalmente vão se casar. Natsu quase engasga com a comida, surpresa com a pergunta, e exige saber de onde isso veio. Jinya lembra que ela tem 16 anos agora, e essa geralmente é a idade de casar. Ela admite que isso é verdade, mas imediatamente acrescenta que nunca poderia se casar com Zenji, já que ele sempre foi mais como um irmão para ela.
Ela explica que, embora seu pai possa já ter alguns maridos potenciais em mente, ele também disse que ela é livre para escolher o próprio caminho. Do ponto de vista prático, ela acha que seu pai provavelmente preferiria que ela se casasse com alguém como um samurai ou um comerciante por razões de negócios. Curiosa, ela então devolve a pergunta a Dinya, perguntando o que ele pensa sobre casamento. Ele dá de ombros e diz que ninguém jamais gostaria de casar com um ronin estranho como ele que nem sequer tem um emprego estável. Natsu concorda com uma risada, mas também diz que eventualmente todos têm que se estabilizar em algum momento. Ela então pergunta quantos anos ele tem afinal. Quando ele responde que tem 31 anos, ela fica genuinamente surpresa ao descobrir que ele é mais velho que Zenji. Ela então se inclina um pouco mais perto, observando-o com curiosidade, e aponta que ele não parece ser tão velho, perguntando se ele tem algum segredo para se manter jovem. Dinya simplesmente diz que não faz ideia, afastando isso. Ele então se levanta dizendo que precisa voltar ao trabalho. Natsu pergunta se é outra caça a demônios, e ele confirma que sim. Ela questiona por que ele está tão fixado em caçar demônios, quando com suas habilidades com a espada, poderia facilmente conseguir um emprego muito mais estável. Mas Dinya não tem uma resposta real para ela. Ele admite que nem ele tem certeza do motivo. Ainda assim, se ele tivesse que dar a ela um motivo, ele diz que é simplesmente o único caminho que sabe seguir. Natsu sorri, dizendo a ele que ele geralmente parece tão seco e distante que às vezes ela se pergunta se ele se importa com alguma coisa. Mas ouvir ele se abrir, mesmo que só um pouco, mostra pra ela que no fundo ele é apenas um cara comum com preocupações como qualquer outra pessoa. Ela ri e diz pra ele parar de falar com ela tão formalmente a partir de agora. Com isso, ela se despede dele, avisando brincando para não se preocupar demais, senão ele vai acabar com rugas permanentes na testa. A cena então muda para a casa de Natsugu, onde ele está se preparando para sair. Sua mãe o despede e imediatamente adivinha que ele está saindo para procurar seu irmão novamente, e seu silêncio diz tudo. Ela o lembra mais uma vez que ele é o único herdeiro da família Miura, e insiste que ele nunca teve um irmão mais velho. Mas Natsugu responde firmemente que se lembra claramente do irmão. Ela sabe que ele tem vagado pelos bairros pobres e zonas de luz vermelha, perseguindo sombras. Ela implora que ele desista da busca tola e comece a se comportar como um verdadeiro samurai, aquele que serve seu senhor com dignidade. Mas Natsugu permanece teimoso e diz que cumprirá seus deveres, mas somente depois de encontrar seu irmão. Com isso, ele se desculpa e se afasta, mesmo quando ela o chama. Enquanto Natsu corre pelas ruas, ele se lembra de uma conversa que teve com seu irmão. Seu irmão disse que não eram as casas ou a terra que faziam as pessoas, mas sim as pessoas que faziam os lares. Seu irmão também acreditava em lealdade e dedicação, mas se recusava a comprometer suas próprias crenças por causa do dever. Então Natsugu se pergunta onde seu irmão poderia estar agora. Nesse momento, Dinya aparece ao lado dele, perguntando se ele está saindo para continuar a busca, e Natsugu é pego de surpresa, mas aliviado em vê-lo. Dinya diz a ele que decidiu examinar mais de perto sua situação, embora avise que não pode garantir que encontrarão respostas. Natsugu diz que está perfeitamente bem, ele está apenas feliz que alguém acredita nele. Dinya então vai direto ao ponto, perguntando a Natsugu sobre os acontecimentos que levaram ao seu irmãos desaparecimento. Mas eles decidem levar a conversa para um lugar mais privado antes de entrar nos detalhes. A cena então muda para os dois sentados na loja de soba, e Natsugu não consegue deixar de reparar na katana pendurada ao lado de Dinya. É claramente uma lâmina fora do comum. Seu artesanato é refinado demais. Curioso, Natsugu comenta como é estranho para um ronin carregar uma arma de tão alta qualidade e se pergunta em voz alta se Dinya poderia ter vindo de uma linhagem samurai. Dinya balança a cabeça, explicando que não. Ele relata como uma vez ficou em uma aldeia remota nas montanhas conhecida pelas suas fornalhas, lar de ferreiros especializados em forjar katanas. Enquanto estava lá, ele desempenhou um papel que exigia que ele manejasse uma, e agora ele serve a um propósito semelhante mais uma vez. A lâmina que ele carrega foi autorizada pelo shogunato, portanto, ele tem permissão oficial para mantê-la ao seu lado. Natsugu arrisca um palpite perguntando se Dinya pode ser de Kadona. Dinya levanta uma sobrancelha, impressionado com a precisão. Natsugu sorri, explicando que suspeitou disso quando viu o design da bainha. Ele admite que é meio entusiasta de katanas e leu que uma das marcas registradas das lâminas de Kadona são as bainhas, discretas no design, mas elegantes em sua habilidade sutil. Dinya confirma que esta lâmina em particular foi uma vez um artefato sagrado consagrado na aldeia. Acabou em suas mãos devido às circunstâncias nas quais ele prefere não entrar. Natsugu se inclina, intrigado, e pergunta o nome da lâmina. Dinya responde que se chama Yurai, e Natsugu se ilumina ao mencioná-lo, especulando que o nome pode derivar de uma frase antiga ligada a afastar o mal ou purificar espíritos, e pergunta a Dinya se ele conhece alguma história assim. Dinya admite que não sabe, mas lembra que o ancião da aldeia disse uma vez que a espada permaneceu impecável por mais de 100 anos. Natsuyu fica empolgado ao ouvir isso, e, quase transbordando de animação, pergunta se Dinya estaria disposto a desembainhar a espada e mostrá-la para ele.
Jinya educadamente recusa e Natsuyu rapidamente recua, pedindo desculpas por ter se empolgado. Com isso de lado, Jinya diz que é hora de irem ao cerne da questão. Natsuyu então conta sua história, como seu irmão mais velho desapareceu subitamente sem deixar rastro, e por mais que ele procure, ele não encontra nada. O pior é que ninguém parece se lembrar que seu irmão já existiu, nem mesmo seus próprios pais. Todos insistem que Natsuyu é o único herdeiro da família Miura. Algumas pessoas admitem que o nome Sadanaga soa vagamente familiar, mas até mesmo elas eventualmente insistem que deve haver um engano. Natsuyu não tem escolha a não ser aceitar que ele é a única pessoa que ainda se lembra da existência de seu irmão. O dono da loja, ouvindo o assunto pesado, entra gentilmente na conversa, sugerindo que, se vão discutir algo tão sério, talvez queiram ir para um lugar mais privado. Mas Jinya balança a cabeça e diz brincando que tudo bem porque este lugar não tem muito movimento. Mas depois acrescenta que foi porque Ofu e seu pai pareciam genuinamente preocupados com Natsuyu. E é por isso que vieram conversar aqui. Jinya então pergunta a Natsuyu quando exatamente seu irmão desapareceu, e Natsuyu responde que foi perto do final de janeiro. Ele se lembra de que pouco antes de desaparecer, seu irmão mencionou que ia encontrar uma garota. Pouco depois, Natsuyu encontrou algumas flores no quarto do irmão. Ele não conseguiu identificar que tipo eram, mas tinham um perfume forte e persistente. As flores eram pequenas, com pétalas brancas delicadas e um centro amarelo brilhante, e isso lhe pareceu estranho porque seu irmão nunca foi alguém que se importasse com flores. Como ninguém mais havia estado no quarto além dele, Natsuyu pensou que seu irmão devia tê-las deixado lá ele mesmo. Jinya considera isso e pergunta se ele ainda tem as flores. Natsuyu acena com a cabeça, dizendo que as guardou, preservadas, pensando que poderiam servir como evidência caso algo viesse à tona. Ouvindo isso, Jinya pergunta se pode visitar a casa de Natsuyu amanhã para dar uma olhada a ele mesmo. Natsuyu hesita por um momento, depois concorda. A cena então muda para Jinya chegando na loja de Soba novamente no dia seguinte, e ele percebe que Natsu já está lá. Ele faz um pedido de soba, e o dono parece achar engraçado que Jinya tenha começado a chamar Natsu assim, casualmente. Ele brinca com Ofu, dizendo que ela talvez precise melhorar seu jogo, e ela rapidamente pede ao pai para parar de falar bobagem. Ofu comenta que os dois parecem estar se dando bem, e Natsu responde casualmente que não é nada de especial. Jinya então pergunta a Ofu o quanto ela conhece Natsuyu, e ela diz que não são particularmente próximos, mas conversam de vez em quando ele visita a loja. Ela fica curiosa porque Jinya está perguntando, e ele simplesmente responde que estava só pensando. Ofu diz que Natsuyu sempre foi respeitoso em suas conversas e parece ser um homem genuinamente gentil e sincero. Natsu percebe que estão falando sobre o samurai com quem ela esbarrou outro dia, e ela concorda porque também o achou humilde e educado. O proprietário intervém dizendo que Natsuyu parece simpático e tudo mais, mas fica excessivamente entusiasmado sempre que espadas são mencionadas. Isso lembra de algo, então ele pega algo para mostrar a todos. E é um Kogai. Ele explica que a família de Natsuyu serve como vassalos do Shogun, então é esperado que eles possuam ferramentas como esta. Mas Natsuyu uma vez deu a ele este Kogai em particular, que é tradicionalmente carregado pelos samurais. O dono acrescenta que Natsuyu é completamente obcecado por espadas. É praticamente a motivação por trás de tudo o que ele faz. Ele até se lembra de ouvir a mãe de Natsuyu repreendendo-o por essa obsessão, e Jinya pergunta se ele já teve alguma ligação com ela. O proprietário diz que não, que ele só a viu de relance, mas pelo que ouviu, ela é bastante temida. O proprietário então tenta entregar o Kogai a Jinya, que hesita em aceitá-lo a princípio, já que Natsuyu o deu como presente. Mas o proprietário insiste que não tem utilidade para ele, e eventualmente Jinya concorda em pegá-lo, decidindo que vai guardá-lo por enquanto. Ele então se vira para Ofu e pergunta se as flores que Natsuyu mencionou na outra noite eram narcisos, e ela confirma que eram. Mas Jinya acha difícil de acreditar, já que Natsuyu as descreveu como pequenas. Mesmo assim, ele realmente espera que não sejam narcisos. Em seguida, voltamos à mesma jovem de antes, e ela reflete silenciosamente para si mesma que o lugar onde está agora costumava ser seu jardim de alegria, onde passou a infância. Mas agora ela sabe que nunca poderá voltar lá. Depois, vemos Jinya chegando à residência de Natsuyu, onde a mãe dele imediatamente nota o visitante inesperado. Ela o observa atentamente e pergunta quem ele pode ser, levando Jinya a oferecer uma introdução respeitosa. Ela o cumprimenta e retorna o cumprimento, seu tom é tanto gentil quanto inquisitivo, antes de se virar para o filho em busca de mais contexto. Jinya explica que é de Kadono, uma aldeia famosa por seus mestres ferreiros. Natsuyu acrescenta que Jinya é um samurai que ele conheceu há pouco tempo, alguém que compartilha sua profunda paixão por espadas, e ele convidou Jinya para beber. Então os dois entram. Antes de irem longe, a mãe de Natsuyu agradece a Jinya, o que o pega de surpresa. Ele pergunta por quê, e ela diz que seu filho tem passado por um período difícil ultimamente. Mas hoje ele parece mais leve e feliz. Vê-lo assim como mãe a deixa grata, e isso toca Jinya discretamente.
palavras. Em seguida, encontramos eles sentados em um quarto tranquilo, e Jinya observa como a mãe de Natsuyu parece amável. Natsuyu dá de ombros, dizendo que ela é um pouco exagerada, então muda de assunto, mostrando a ele as flores deixadas no quarto do irmão. Jinya se inclina mais perto para inspecioná-las e confirma que são definitivamente narcisos. Natsuyu pergunta se há algo especial sobre eles, e Jinya responde que não são particularmente raros, mas são menores que o normal. Ele então pergunta a Natsuyu se ele tem certeza absoluta de que encontrou estas flores desabrochando durante a primavera. Natsuyu acena com a cabeça sem hesitar, e a expressão de Jinya escurece. Ele lhe diz que a garota que Sadanaga encontrou pode não ter sido humana. Sadanaga pode ter sido puxado para outra dimensão, e essas flores são a prova disso. Natsuyu percebe que essas flores podem ser do domínio do demônio, e Jinya pede para ver o quarto do irmão dele pessoalmente. Natsugu concorda e se vira para mostrar o caminho, mas Jinya fica parado, dizendo-lhe para seguir em frente. Natsugu hesita, sem saber como Jinya o seguirá. Mas Jinya simplesmente responde que dará um jeito, e com isso Natsugu vai embora. Sozinho agora, Jinya pensa que se o inimigo puder sentir sua presença, talvez não apareça. Então ele ativa sua habilidade de furtividade e desaparece de vista, seguindo sem fazer barulho. Assim que Natsugu abre a porta do quarto, um leve aroma de narcisos enche o ar, e ele de repente fica tonto. Então a visão começa, e ele vê uma jovem olhando para uma cidade envolta em chamas. Ela corre para encontrar sua pais, mas eles já estão presos no inferno, queimando diante de seus olhos, e tudo o que ela pode fazer é assistir impotente. Depois do que parece uma eternidade, as chamas finalmente se apagam e a menina se mexe, surpresa por ainda estar viva. Ao se levantar, ela vê que metade da cidade foi reduzida a cinzas. Ela vagueia sem rumo pelas ruínas, olhos vazios, espírito quebrado. As pessoas por quem ela passa olham para ela horrorizadas e correm para se afastar. Confusa, ela vê o seu reflexo e recua porque seu rosto se transformou em um demônio. Então, uma percepção a atinge forte. Seus pais se foram, sua casa destruída e cada pedaço de seu passado arrancado da raízes. O pior de tudo é que ela já não se reconhece, então não há como voltar à vida pacífica que tinha antes. Sem ter a quem recorrer, ela mascarou sua identidade e desapareceu da sociedade, sobrevivendo em segredo enquanto os anos passavam. Eventualmente, encontrou seu caminho de volta às ruínas de sua antiga casa, apenas para vê-la reconstruída e agora ocupada por estranhos. Algo dentro dela rachou. Ela ansiava mais do que tudo para retornar à vida que tinha perdido, e esse desejo desesperado despertou um poder estranho dentro dela, um que lhe permitia criar uma nova dimensão, um mundo de sonhos onde podia reviver suas memórias repetidamente. De volta ao presente, Natsugu acorda sobressaltado dentro daquela ilusão e Jinya informa que eles tropeçaram no eco dimensional ligado ao quarto do irmão dele. Natsugu olha ao redor, confuso com o mundo estranho em que estão, e Jinya pergunta se ele viu a garota na casa em chamas agora há pouco. Natsugu diz que sim, antes de avistar uma figura familiar. É seu irmão, Sadanaga, rindo, sorrindo, brincando com a garota de sua visão. Mas algo parece errado, porque esses não são eventos reais, são ecos congelados, uma memória se repetindo. E então a cena muda. Sadanaga agora se vira para a menina e pergunta o que ela gostaria que ele fizesse hoje. Ela diz a ele que deveria parar de voltar e simplesmente ir para casa com a família. Mas em vez disso, ele insiste em fazer seu soba favorito para ela. Ela suplica para ele ir embora porque não pode continuar assim. Este jardim, este mundo, é tudo o que ela tem, é o único lugar onde ainda pode ver seus pais. Mas Sadanaga gentilmente diz a ela que ela está errada. Casas não moldam pessoas, são as pessoas que moldam as casas. Se um lugar só traz dor, então nunca foi um verdadeiro lar para começar. Ela pergunta como ele poderia saber disso, e ele diz que ela já entende no fundo, afinal, ela está presa aqui há mais de um século. E ele diz que pode deixar este lugar, mas apenas se ela escolher ir com ele. Com lágrimas nos olhos, ela diz que não é possível. Este mundo de sonhos é tudo o que lhe resta porque é o único espaço onde ela ainda se sente como se ela pertence. Então Sadanaga sorri e diz que se é assim, ele ficará bem aqui com ela, e gentilmente diz que se ela quiser, pode considerá-lo como um pai e que poderiam viver juntos em paz. Mas ela balança a cabeça e diz que nunca poderia vê-lo dessa forma. Sadanaga simplesmente sorri e diz que tudo bem, e que esperará até o dia em que ela mudar de ideia. Ele não está brincando sobre isso. Ele diz a ela que se algum dia chegar o dia em que ela o aceite como família, então ela tem que prometer que irão deixar este lugar juntos. Ela está convencida de que esse dia nunca chegará, e ele acha que isso significa que ele ficará preso aqui com ela para sempre. Um momento depois, Sadanaga desaparece e Natsugu olha ao redor freneticamente, perguntando à garota onde foi seu irmão. E ela responde calmamente que agora não há mais ninguém aqui. Natsugu implora, querendo seu irmão de volta, mas Jinya avança e diz que isso não é mais possível. Natsugu não entende porque Sadanaga estava ali com eles há pouco. Jinya menciona casualmente que já esteve aqui antes, levando Natsugu a perguntar o que ele
significa. Jinja explica que certas flores só florescem em determinadas estações, e os pequenos narcisos que Natsugo apontou antes geralmente florescem no inverno. Mas quando Sadanaga desapareceu, ele viu exatamente as mesmas flores florescendo no meio da primavera, na mesma estação em que Sadanaga desapareceu. Ele explica que esta dimensão existe além dos limites do próprio mundo deles. E embora uma vez suspeitasse que os narcisos estivessem sempre florescendo neste lugar, na verdade são narcisos de inverno que estão florescendo agora. Essas flores sinalizam o início da primavera, mas no mundo deles, atualmente é outono. É então que ele aponta que o tempo passa mais rápido nesta sala. A garota então revela que possui o poder do sonhador. Isso a permite recriar um jardim preenchido com fragmentos de alegria do seu passado, um pequeno mundo independente que repete suas memórias, mas é só isso que pode fazer. Sua habilidade não é mais do que uma viagem pela memória, e agora ela está sozinha nele. Natsugo se recusa a aceitar isso e ele se apega à esperança, mas ela pede desculpas a ele por ter levado Sadanaga embora. Ela diz que seu próprio irmão Ryoma uma vez a salvou, e agora é hora de retribuir esse presente. Ela se vira para partir, explicando que quando ela se for, eles voltarão de onde vieram. Jinja pergunta para onde ela irá agora, e ela diz que terminou de desperdiçar sua vida presa em velhas memórias. Ryoma deu a ela algo real, um mundo feito só para ela, e agora ela finalmente irá para lá. Jinja percebe que ela está cumprindo a promessa que fez a Sadanaga. Momentos depois, tanto ele quanto Natsugo despertam no mundo real. Natsugo ainda não entende por que seu irmão ficou para trás, e Jinja não diz nada. Ele apenas fica ali, olhando para o horizonte. A cena então muda para Natsugo e Jinja sentados juntos na loja de soba. Natsugo compartilha que fez algumas pesquisas e descobriu que o grande incêndio de Miuraki aconteceu há mais de 2 séculos. Deve ter sido o mesmo incêndio que destruiu tudo o que era querido para a garota. De acordo com a pesquisa dele, o terreno onde sua casa está agora era provavelmente onde a casa da garota uma vez foi. Isso faz sentido para Jinja, que percebe que é por isso que o mundo em miniatura que ela recriou acabou sendo ligado à casa dele. Ele pede desculpas em silêncio, sentindo que não fez muito para ajudar, mas Natsugo diz que está tudo bem. Ele está apenas aliviado por saber que tipo de homem seu irmão realmente era, alguém que mantinha suas crenças não importa o que acontecesse. Ele não entende totalmente porque Sadanaga escolheu se afastar de sua própria família, mas pelo menos agora ele sabe que seu irmão permaneceu fiel ao seu coração até o último momento. Fim. Ele se levanta para sair, mencionando que está atrasado. Mas antes de partir, Ofu gentilmente diz a ele que seu irmão era um homem maravilhoso. E mesmo que o mundo esqueça seu nome, isso não apaga o fato de que ele arriscou tudo para salvar uma garota que não tinha mais ninguém. Natsugo se emociona ao ouvir isso e se afasta silenciosamente. Assim que ele sai, Ofu se volta para Jinja e agradece por ajudar Natsugo a encontrar paz. Mas Jinja não está tranquilo, pois ainda há alguns detalhes que não lhe soam bem. Ele menciona como a garota demônio continuava chamando Sadanaga de Ryoma, mas ele nunca ouviu esse nome antes. O dono da loja sugere que esse pode ter sido o verdadeiro nome de Sadanaga, e Jinja observa que normalmente apenas o senhor de um samurai saberia tal coisa. O lojista explica que não é totalmente incomum para membros da família saberem, mas o fato de a garota referir-se a ele como Ryoma provavelmente significa que ele a via como família. Isso desperta outra memória para Jinja, a vez em que ele mencionou como Natsugo estava sempre sendo repreendido por sua mãe por estar obcecado por espadas. Ele percebe agora que naquela época acidentalmente usou o nome real de Natsugo, Arimori. O proprietário comenta casualmente que ele deve ter ouvido de sua mãe uma vez. Mas Jinja não acredita nisso porque aquela mulher era muito educada para deixar algo assim escapar. Mesmo ao falar com um ronin de baixa classe como ele, ela mostrou respeito e escolheu bem suas palavras. Cuidadosamente. Ela sempre se referia ao filho como Natsugu, na frente dos outros, então onde exatamente o dono realmente ouviu o nome Arimori? Porque apenas o senhor ou a família de uma pessoa deveria saber disso. E tem algo mais estranho. A garota demônio nunca disse que Sadanaga havia morrido, apenas que ele não estava aqui. Mas, esse pensamento leva Jinja a uma nova teoria. Sadanaga pode ainda estar vivo, ele poderia ter vivido com a garota por quase 2 décadas antes de decidir se mudar, mas naquela altura ele já tinha envelhecido demais para voltar à sua vida antiga. Então, em vez disso, ele entrou na cidade, encontrou uma casa velha e barata, e discretamente começou de novo a administrar sua própria loja de soba. Jinja pergunta se está errado, mas o dono da loja ainda não cede. Ele insiste que Sadanaga pode simplesmente ter falecido de velhice enquanto ainda estava preso na outra dimensão. Mas Jinja não está convencido. Ele se lembra da expressão da garota, e não era a expressão de alguém que tinha perdido alguém. Ela estava sorrindo, e aquele sorriso lhe dizia que ela encontrou um novo pai. Mais uma vez, Jinja o confronta, afirmando claramente que o dono da loja é Sadanaga. Depois de um momento, o proprietário admite silenciosamente que Jinja está certo. Ele se pergunta há quanto tempo Jinja é conhecido, e Jinja responde que descobriu no momento em que tudo se encaixou. Havia pistas espalhadas por aí, e uma das maiores foi o Kogai que ele carregava. Jinja sempre achou estranho um simples dono de loja de soba ter algo assim. O dono sorri, e explica que foi na verdade um presente de Natsugu, que ficou irritado ao vê-lo coçar o couro cabeludo em público, e queria que ele parecesse mais adequado.
Dinha pergunta porque ele não simplesmente conta a verdade para Natsugu, que ele está vivo. Certamente isso o faria feliz. Mas o dono diz que ele já fez sua escolha, e ele escolheu a garota. E depois disso, ele não pode mais se considerar parte da família Miura. Ele abriu mão do direito de se chamar irmão de Natsugu. Além disso, Natsugu já cresceu, ele pode se sustentar sozinho. Ele oferece o Kogai a Dinha como um presente e pergunta se ele entende por que escolheu se tornar aquele pai daquela menininha. Pai. Dinha simplesmente diz que não havia uma grande razão e o proprietário concorda. Ele diz que foi apenas isso. Ele não suportava ver a menina sofrer sozinha, então ele ficou e foi isso. Um homem faz suas escolhas e se mantém firme nelas. Tentar explicar mais não mudaria a forma como os outros veem a situação, cada um pensa à sua maneira. Dinha acena com a cabeça, entendendo perfeitamente. O proprietário sabia que ele entenderia. Afinal, Dinha viveu o suficiente para ganhar alguma sabedoria. E ele também sabe que Dinha é um demônio. Isso pega Dinha desprevenido, mas o dono explica que depois de viver ao lado de um demônio por mais de 20 anos, você começa a reconhecer os sinais. Curioso, Dinha pergunta como a garota está nos dias de hoje. O dono olha e diz: ela está bem aqui. Aqui. Nesse momento, Ofu revela seus olhos demoníacos, e Dinha percebe. Ela é a menininha do outro mundo. É por isso que ele conseguiu entrar no reino de memórias dela tão facilmente, porque estava conectado a ela. Ofu encontra seu olhar e pergunta se ele vai matá-la agora que sabe que ela é um demônio. Mas Dinha apenas suspira, ignora a situação e calmamente pede um prato de soba. Ela ilumina-se com um sorriso silencioso, feliz em ver que há mais nele do que apenas dever. E então ela vai servir-lhe seu refeição. Ainda estamos no ano de 1853, e Dinha é visto relaxando com chá e alguns doces com seu pai. No meio da conversa, seu pai faz um pequeno pedido. Ele diz a Dinha que um vendedor de livros ilustrados de Tenmacho entrou em contato com ele há pouco tempo, alegando ter encontrado algo fora do comum. Em seguida, ele tira uma impressão misteriosa chamada O Ukiyo-e de Kudanzaka, para mostrar a Dinha, e a chama de demônio. Dinha pergunta se há histórias estranhas ligadas à obra de arte, e seu pai explica que o artista que fez a peça adoeceu gravemente e não se recuperou. Algumas pessoas dizem que a doença o atingiu porque ele vendeu um desenho de um demônio. Então, ele pediu a Dinha sua pensamentos. À primeira vista, Dinha diz que parece normal, mas ele acrescenta que as coisas ligadas ao sobrenatural geralmente só se revelam sob circunstâncias específicas. Seu pai concorda e diz que se a impressão causar algum mal, ele espera que Dinha lidere a situação. Dinha acena com a cabeça e seu pai o tranquiliza dizendo que não está pedindo um favor de graça. Ele diz que, uma vez que tudo esteja resolvido, eles deveriam beber algo juntos, e Dinha concorda com isso. No dia seguinte, vemos Dinha passando pela loja de soba e pedindo uma tigela. Zenji entra e tira uma versão de The Ukiyo-e of Kudanzaka, dizendo que é supostamente uma amaldiçoada impressão. Ele diz que o dono anterior morreu em circunstâncias misteriosas, supostamente por causa de algum tipo de maldição. Dinha imediatamente percebe que a impressão está rasgada e Zenji admite que a rasgou acidentalmente no caminho. O dono o repreende por trazer uma gravura amaldiçoada e rasgada para sua loja. Zenji se desculpa e Dinha tira sua própria cópia da imagem e diz que veio de um negociante de livros ilustrados em Tenmonko. Mas quando eles comparam ambas as versões, Zenji percebe que são exatamente iguais. Dinha não gosta da ideia de que há mais de uma gravura amaldiçoada sem origem clara circulando por aí. Ofu então examina a impressão e diz que à primeira vista parece nada mais do que uma obra de arte bonita. E ela pergunta a Zenji se ele nota algo estranho nela. Ele aponta que não há desbotamento ou danos e as cores ainda parecem frescas, provavelmente impressas no ano passado. Zenji então diz que conhece a loja em Tenmonko e poderia facilmente descobrir quem é o artista. Então Dinha diz que agradeceria a ajuda, mas Zenji diz para não mencionar, afinal, ele fez muito por Natsu. Mais tarde, Zenji vai sozinho falar com o vendedor de livros ilustrados enquanto Dinha espera por perto, escondido no Sombras. O lojista o cumprimenta, brincando se ele está aqui para ver a mais nova seleção de gravuras eróticas. Mas Zenji ignora e diz que podem falar sobre isso outra hora. No momento, ele quer perguntar sobre o Ukiyo-e de Kudanzaka. O lojista admite que não está mais exibindo essa porque foi rotulada como um demônio, pintura, e ele não está disposto a correr esse tipo de risco. Zenji supõe que é apenas um boato iniciado pelo artista, mas o proprietário diz que o artista realmente adoeceu e não se recuperou. E há até boatos de que alguém que comprou a pintura morreu de forma misteriosa. Circunstâncias. Ele não quer prejudicar a reputação da sua loja, então está mantendo isso guardado. Zenji acha tudo isso suspeito e se pergunta se o artista mora por perto. Logo depois, Zenji retorna, e Dinha imediatamente nota a impressão em sua mão. Zenji rapidamente a esconde e diz que descobriu que o artista mora em Sakae-ko. Dinha acena com a cabeça e vai embora, e cortamos para ele chegando na residência do artista. Depois de pedir permissão, ele entra e o artista, Saga Doshu, o recebe, dizendo que não teve um visitante há bastante tempo. Saga pergunta quem ele é e Dinha se apresenta.
educadamente. Ele explica que veio falar com ele sobre um assunto em particular, mas Saga diz para ele relaxar porque não é ninguém importante. Dinha se senta e repara que a sala está repleta de pinturas. Ele menciona que ouviu dizer que Saga estava acamado, mas Saga o corrige gentilmente dizendo que não é doença, é apenas que ele não é mais tão resiliente como costumava ser. Seu corpo não aguenta mais pintar como antes, e Dinha percebe que a pintura do demônio não é responsável por sua condição. Saga pergunta se Sanjian o enviou, mas Dinha diz que não. Ele apenas veio perguntar sobre a gravura do demônio que ele... Criação. Saga está claramente inundado de memórias ao mencionar a imagem, então Dinha explica que está investigando sua origem e quer saber a verdade por trás dela. Saga entende e começa explicando o nome. Ele diz que Kudanzaka não se refere a uma estrada em Edo, mas à mulher retratada na obra de arte. Dinha se pergunta se esse é o nome da mulher, mas Saga diz que não é exatamente isso. Há muito tempo, um homem empunhando uma lâmina no estilo Kadona deu esse nome à peça. O nome do homem era Motoharu e ele costumava visitar este lugar. Ao ouvir isso, Dinha percebe que está falando sobre seu pai adotivo e se lembra dos momentos finais com ele. Durante seus últimos momentos, ele se sentiu impotente, incapaz de proteger a única mulher de quem realmente se importava, e sentiu inútil. Ele admitiu a Dinha que no começo não gostava de yokais. Ainda assim, ser escolhido como guardião de uma sacerdotisa não era o pior destino. Mesmo que ele nunca pudesse entendê-la completamente, pouco a pouco, se viu querendo proteger a própria pessoa que outrora tornou sua vida mais difícil. Ele acreditava que podia fazê-lo, mas tudo eventualmente muda. Ele olhou Dinha nos olhos e disse para ele não acabar como ele, para não se tornar um homem que deixa a amargura definir quem ele é. E então, sem hesitação, ele entrou na batalha e nunca mais voltou. Agora, no presente, Dinha pede a Saga para lhe contar mais sobre Motoharu, revelando que Motoharu o criou como seu pai adotivo. Saga concorda, dizendo que não há como discutir a origem da obra de arte Kudanzaka sem mencionar Motoharu. Ele começa sua história dizendo que tudo começou quando ele ainda era apenas um artista iniciante lutando para encontrar seu lugar. Ele conseguiu alugar um pequeno espaço em Edo e durante seu tempo lá, avistou uma mulher pela vizinhança. Curioso, ele perguntou seu nome e ela respondeu que não podia lhe dizer, não porque estivesse escondendo algo, mas porque fisicamente não conseguia mentir. Então simplesmente pediu a ele para chamá-la de sem nome. Com o tempo, eles passaram a se conhecer melhor e ela às vezes passava para olhar suas trabalho. Uma vez ele disse a ela que se tornaria o artista mais renomado de Edo e ela riu, pensando que ele estava apenas brincando. Então, um dia, Motoharu chegou para entregar uma mensagem da Yatsuki Hime. Ele reclamou o tempo todo de como era ridículo para um guardião como ele ser enviado para correr tarefas. Saga o provocou, perguntando por que ele sempre tinha algo negativo a dizer sobre a sacerdotisa. Motoharu explicou que assumiu o papel acreditando que era algo honrado, mas em vez disso, ela o colocou para entregar cartas como um mensageiro. Ele até brincou que ela era pior do que qualquer demônio que ele já tinha ouvido falar. De acordo com Saga, Motoharu visitava Edo todos os anos, e sem falhar, ele estava sempre cheio de reclamações sobre a Yatsuki Hime. Isso surpreende Dinha porque aparentemente Motoharu só havia mostrado a ele seu lado sério e nobre. Saga continua e volta a falar sobre a própria imagem, explicando que fez a obra de arte quando Nameless ainda morava por perto. Mais tarde, Sanjian apareceu e quis publicá-la. Então Saga redesenhou uma cópia mestre para reprodução em xilogravura. E foi assim que a versão impressa começou, circulando. Dinha se pergunta em voz alta se a imagem foi baseada na própria Nameless, mas Saga diz que não é tão simples assim. Então Dinha faz a verdadeira pergunta: por que ele chamou Kudanzaka de uma imagem demoníaca? Saga responde calmamente que é porque ela é. A pintura é real e carrega uma maldição verdadeira. Mas antes de Saga começar a contar a história completa, ele se vira para Dinha e pergunta quais pensamentos passaram por sua mente quando ele olhou para a obra pela primeira vez. Dinha responde que isso lembrou da lenda da princesa Nunokawa de Shinano, mas a espada na mão dela fez com que ele suspeitasse que poderia estar ligada ao Kadono e aos Yatsuki Hime. Saga acena com a cabeça, dizendo que é uma observação perspicaz, então avisa que a verdade por trás da pintura pode ser algo que Dinha gostaria de não ter ouvido. Ele começa a explicar, dizendo que Motoharu vinha para Edo ano após ano a negócios, frequentemente parando para desabafar e depois voltando para casa. Mas em algum momento, sua atitude em relação à sacerdotisa começou a mudar. E um dia, de repente, ele pediu a Saga para desenhar um retrato de ela. Saga o provocou sobre isso, mas Motoharu admitiu que não a ressentia mais, porque tinha chegado a entender que ela tinha seus motivos para as coisas que fazia. Saga concordou em aceitar o pedido, mas havia um problema. Ele nunca havia realmente visto a pessoa Itsukaimon. Motoharu desconsiderou isso, e disse que não seria um problema porque Nameless poderia servir como o modelo. Ele disse a Saga que Nameless veio originalmente de Shinano, mas algo trágico aconteceu com ela lá, e depois ela acabou morando em Kadono e eventualmente chegou a Edo. Saga achou a história interessante, mas não tinha certeza de como isso ajudaria a desenhar a donzela do santuário.
Então, Motoharu disse a ele que Nameless e yokais eram muito mais parecidos do que qualquer um percebia, e visualmente eles eram praticamente indistinguíveis. Jinya percebe então que a figura na pintura de Kuganzaka deve ser modelada após yokais. Saga confirma que ele está certo, dizendo que o retrato final foi desenhado baseado em Nameless, com a contribuição de Motoharu guiando os detalhes mais finos. Detalhes. Quando Jinya pergunta sobre toda a história da pintura demoníaca, Saga explica que tudo era uma piada contínua. Motoharu costumava dizer que Tsukaimon era mais demoníaco do que qualquer monstro real, e então Saga apelidou o retrato de pintura demoníaca como uma provocação a essas reclamações. Era para ser uma piada entre eles, mas anos mais tarde, quando ele redesenhou a imagem para Sanjendo por nostalgia, ele fez a mesma piada novamente, e eles levaram a sério. Eles pensaram que realmente era amaldiçoado, especialmente depois que alguém que o comprou adoeceu. Uma série de coincidências exagerou a coisa toda, e de repente, as pessoas começaram a chamá-lo de imagem amaldiçoada. Jinya então pergunta o que Saga quis dizer mais cedo quando disse que ele poderia se arrepender de saber a verdade. E Saga responde perguntando se Jinya vê Kuganzaka como uma peça bela. Ele explica que não importa quantas vezes ele revisou a imagem, Motoharu nunca estava satisfeito. Ele continuava insistindo por mais elegância, mais graça, sempre querendo que ela refletisse um tipo de beleza que transcendia a realidade. Saga revela que Kuganzaka é realmente o Itsukaimon através da lente de Motoharu. É a forma, a presença dela, capturada e polida a níveis divinos de beleza. Ele diz a Jinya que, embora hoje a imagem possa lembrá-lo da princesa no Nokawa, naquela época, Motoharu a comparava a Yasakataki no Kami, a divindade sagrada. E Jinya relembra Motoharu lhe ensinando um pouco sobre essa divindade, e ela era uma figura reverenciada de Suwa e Shinano. Saga supõe que Motoharu pode ter dito essas coisas porque Nameless veio de Shinano, mas tanto ele quanto seu pai compararam a pintura às mulheres divinas de Shinano, e Saga revela que Motoharu deu o nome de Kuganzaka porque acreditava que era ainda mais deslumbrante do que a própria Yasakatome no Kami. Ele explica que a pintura é essencialmente um reflexo do amor intenso de Motoharu, algo tão pesado e apaixonado que parecia uma maldição. Jinya percebe que Kuganzaka não nasceu do ódio ou da raiva, mas de um sentimento muito mais profundo do que isso. Saga fica um pouco surpreso que Jinya não tinha ideia sobre a verdade por trás da pintura, e ele decide dar a ele uma das ilustrações mais antigas que ele esboçou no início de tudo. Ele espera que Jinya não pense menos do pai dele depois de tudo o que disse, porque embora Motoharu pudesse ser um homem teimoso, ele realmente se importava com sua família. Uma vez que sua filha nasceu, ele começou a visitar Edo cada vez menos, e depois contou a Saga que se tornaria pai adotivo de duas crianças. Ele parou de vir completamente. Era simplesmente o tipo de homem que ele era. E Jinya já sabe disso. Mais tarde, Jinya está sentado na loja de soba, comendo silenciosamente uma tigela. E ele diz ao dono que ele realmente foi um bom pai. Ofui pergunta se algo o está incomodando e se tem a ver com a pintura Kuganzaka. Jinya diz a ela que não é nada disso. Ele apenas acabou de descobrir algo novo sobre o homem que o criou. Ofui diz a ele que isso parece normal porque ninguém é perfeito. O próprio pai dela também tem falhas, mas ela o ama ainda mais por causa delas, e Jinya concorda com ela. Mais tarde, Jinya encontra-se com seu pai verdadeiro e informa-o que a pintura não é perigosa, e que a parte do demônio era realmente apenas os próprios arrependimentos do artista se manifestando na tela. Então, Jinya não vê problema em mantê-la ou vendê-la. Seu pai então menciona a pessoa que supostamente morreu por causa dela, mas Jinya diz que isso foi provavelmente apenas uma ocorrência estranha. Coincidência, ele também menciona que tomou posse da gravura que aquela pessoa tinha com eles e que não parecia amaldiçoada. Seu pai acena com a cabeça, agradece pelo trabalho e diz que entregará o pagamento assim que ele estiver pronto para partir. Mas por agora, eles deveriam apenas sentar e tomar bebida. Eles começam a beber juntos, e Jinya pergunta se o pai sempre bebe assim. Seu pai diz que costumava beber como uma forma de evitar lidar com a vida real. E com o tempo, isso simplesmente virou um hábito. Então ele devolve a pergunta para Jinya. Jinya diz que gosta de beber, especialmente sob a luz da lua de vez em quando. Seu pai diz que deveriam beber juntos novamente algum dia, se a chance surgir, e Jinya concorda. Depois, a história avança para o ano 1854, onde vemos uma mulher zumbi se aproximando de Jinya em um tranquilo rua. Ela foi uma vez parte do Distrito de Prazer, e com um olhar desesperado nos olhos, ela implora para ele ficar com ela naquela noite. Jinya, é claro, recusa calmamente, mas ela insiste novamente, dizendo que está com dor, mas ele ainda recusa seu pedido sem hesitação. Mas de repente, ela se transforma completamente em uma forma demoníaca e avança sobre ele. Mas ele evita o ataque dela e continua esquivando-se de seus golpes seguintes. Ele pergunta sua identidade, mas ela está além de responder e ele acaba matando-a quando ela avança mais uma vez. Mas, o cliente que solicitou os seus serviços então aparece na cena, convencido de que sua fama como caçador de demônios é genuína. Ela entrega a recompensa a ele, explicando que a mulher que ele eliminou foi uma antiga cortesã de Yoshiwara, que foi aprisionada em um bordel e forçada a trabalhar lá.
Ela estava acometida por uma doença mortal e foi abandonada após ser destruída física e emocionalmente, eventualmente transformando-se em um monstro e começando a assassinar homens sob as cerejeiras. A cliente considera o destino dela incrivelmente trágico, levando-a a questionar se a piedade a motivou a contratar seus serviços. O cliente responde que ela o contratou apenas porque ela mesma é semelhante àquela mulher e pode facilmente sofrer o mesmo destino algum dia. Sabendo disso, ela não podia simplesmente ignorá-la, e ela o agradece e pede desculpas por jogar algo assim sobre ele. Dinia pergunta por que ela consideraria isso um fardo e ela responde que é sua profissão interpretar os sentimentos de um homem a partir da expressão dele, e ele atualmente tem o olhar de um menino confuso. Ele pergunta exatamente quem ela é, e ela responde que ele deve simplesmente chamá-la de Harlot, porque é exatamente isso que ela é. Ela espera que ele a elimine caso ela se transforme em um espírito distorcido do Distrito da Luz Vermelha também, embora reconheça que não terá dinheiro para lhe oferecer. Ele informa que nunca trabalha sem pagamento, levando-a a comentar sobre sua frieza enquanto se afasta. A cena então muda para Ofu e Natsu participando de um festival sozinhas, e Natsu está irritada que nenhum dos rapazes que elas convidaram decidiu aparecer. Ofu entende que Dinia e Natsu estavam ocupados, mas sente-se desapontada que Zenji também não tenha vindo, especialmente porque ele iniciou o convite. Natsu revela que Zenji realmente queria comparecer, mas o pai dela interveio, lembrando de que os feriados são oportunidades ideais para os comerciantes lucrarem. Natsu então sugere que eles simplesmente aproveitem o festival sozinhos, e Ofui concorda alegremente. Eles então passeiam pelas barracas, pegam alguns lanches e param em um vendedor de plantas lanternas. Natsu questiona por que são conhecidas como plantas lanternas, e Ofui diz a ela que é em parte devido à sua cor viva, mas outros sugerem que é porque se assemelham a pequenas chamas. Há várias teorias, mas ninguém sabe ao certo como o nome surgiu, e Ofui menciona que o nome também pode ser escrito usando os kanji para demônio e luz. Como tem forma de lanternas, alguns teorizam que os demônios as acendem para ver à noite, e Natsu pede para ela parar antes que estrague seu encanto. Completamente. Ofui pergunta se Natsu não gosta de demônios, e Natsu confirma que não gosta, observando que é difícil encontrar alguém que goste. Ela revela que já foi atacada 2 vezes por demônios e teria morrido se Dinia não tivesse intervenido. Natsu explica que encontrou Dinia pela primeira vez há 4 anos quando ele serviu como seu guarda-costas por apenas 2 noites. Quando ela ouviu cortar o braço de um demônio, teve a ideia ingênua de que ele era um espadachim lendário saído de um conto de fadas. E Ofui comenta que Natsu claramente tem sentimentos fortes por Dinia. Natsu insiste que não era isso o que ela queria dizer, esclarecendo que simplesmente o vê como uma figura de uma história infantil. No entanto, ela se lembra do momento em que Dinia admitiu que nem ele sabe por que caça demônios, observando que isso o fez parecer menos um mestre espadachim e mais como outra pessoa frágil. Ela reconheceu que ele não era tão diferente dela, o que a deixou mais tranquila. Natsu acrescenta que é injusto chamar isso de sentimentos românticos, pois seria desrespeitoso para as mulheres em todo lugar. E Ofu concorda, mencionando que também percebeu o mau hábito de Dinia de ignorar suas verdadeiras emoções. Naquele momento, um homem chamado Akitsu chama por eles do seu stand, e Ofu o reconhece, o que leva Natsu a perguntar quem ele é. Ofu explica que ele é um cliente regular em sua loja desde o ano passado, sempre fazendo pedidos de entregas. Ele é originalmente de Kyoto e o homem se apresenta como Somogoro Akitsu. Natsu estava cética de que ele realmente fosse Somogoro Akitsu, um dos mais renomados ferreiros da sua era. Ele a insta a não se fixar no nome, mas Natsu não pode simplesmente ignorá-lo, enfatizando que, como filha de um comerciante, os nomes têm um peso significativo. Ela pergunta se as mercadorias que ele está vendendo realmente fazem jus à reputação de Somogoro e examina cuidadosamente seus produtos, reconhecendo que são de qualidade razoável. Akitsu brinca sobre seus altos padrões e depois lhe apresenta com orgulho algumas conchas de marisco pintadas meticulosamente. Natsu observa que são um pouco antigas, mas ainda assim lindamente trabalhadas, e ele sugere que uma jovem da idade dela provavelmente tem algum rapaz por quem está interessada. Então, se ela lhe desse um presente como este, ele certamente se apaixonaria por... Natsu insiste que ela não está interessada em ninguém dessa forma, mas Ofu intervém, dizendo que ela está apenas sendo tímida e gosta de alguém, embora não possa admitir abertamente. Natsu diz para ela parar de falar imediatamente, então o vendedor oferece-lhe um Netsuke esculpido como um pardal fofo. Ele revela que ele mesmo fez isso, e ela reconhece que não está exatamente no nível de Somogoro, mas ainda é de boa qualidade. Ele diz a ela que seria perfeito para alguém da idade dela, explicando que na China há uma lenda de que pardais se transformam em ameijoas quando mergulham no oceano. Essa é a explicação deles para o motivo de os pardais desaparecerem no final do outono, e Natsu pergunta como isso se relaciona com ela. Ele explica que achou que um pardal combinava melhor com ela, já que ela ainda não é madura o suficiente para as conchas de moluscos, fazendo Ofu rir da piada. Natsu fica irritada com isso, mas ele esclarece que não está zombando dela, e espera que seus sentimentos juvenis possam amadurecer em um molusco algum dia.
Natsu retruca que toda essa conversa é um absurdo, mas ela decide comprar o Netsuke de qualquer forma, já que é bastante adorável. Enquanto ela paga, ele lhe entrega um genuíno grampo de cabelo Somogoro como brinde, levando-a a perguntar onde ele a adquiriu. Ele diz casualmente que a conseguiu barata em algum lugar, e se ela não a quiser, ele a jogará fora. Ela rapidamente aceita o presente e ele pergunta a Ofu se ela gostaria de algo, mas Ofu recusa. Ele brinca sobre como ela está segurando seu dinheiro com força e os dois seguem em frente. Mais tarde naquela noite, Jinya está caçando outro demônio em um armazém, e eventualmente ele o localiza, percebendo que é apenas uma criança. Ele pergunta seu nome, e quando responde que é Kiku, ele imediatamente o mata. Logo depois, ele se encontra com o dono do armazém, que agradece por seu serviço e lhe dá seu pagamento. Ele oferece a Jinya um pouco de saquê do seu estoque como um gesto de gratidão, mas Jinya recusa educadamente. Quando Jinya sai, o dono comenta que certamente buscará sua ajuda novamente se outro incidente surgir, enquanto um sorriso sombrio se espalha em seu rosto. Mais tarde, Jinya encontra Harlotte novamente, e ela fica aliviada ao ver que ele saiu inteiro. Ela fica satisfeita que suas informações estavam corretas desta vez, e ele entrega a ela uma parte do seu pagamento em agradecimento. Ela percebe o clima pesado que ele carrega e pergunta por que ele parece tão sombrio, então Jinya explica que acabou eliminando alguém que realmente não queria. Mas ela o lembra que não é como se ele tivesse planejado poupar o demônio também, e quando ela se vira para sair, de repente lembra-se de algo. Tem havido conversas sobre outro cara que está caçando demônios, mas ela não está falando sobre Jinya. Aparentemente, esse cara é algum tipo de médium espiritual e pode comandar Shinigami para exorcizar demônios para ele. Ela não tem certeza se é verdade ou apenas outro boato maluco, mas diz que se for verdade, o Jinya que se cuide, ou esse novo cara pode começar a pegar todos os trabalhos bem pagos. Com isso, ela vai embora. No dia seguinte, Jinya passa na loja de Soba, e o dono e Ofu ficam felizes em vê-lo. Ofu rapidamente conta a ele que Natsu tem agido de forma estranha desde ontem. No momento em que vê Jinya, Natsu corre até ele, agarra-se a ele e alegremente o chama de irmão, dizendo o quanto sentiu saudades dele. Ela insiste que está feliz por estar de volta ao lado dele, e Jinya fica claramente surpreso, tentando puxar a mão suavemente para se soltar, mas Natsu apenas aperta mais sua mão, dizendo que quer ficar perto. Ofu então explica que isso começou quando Natsu experimentou o grampo de cabelo que comprou ontem, e logo após colocá-lo, ficou de repente em silêncio e começou a chorar por causa do irmão. Jinya percebe que o grampo que ela está usando é um kanzashi, e calmamente pergunta a Natsu se ele pode ver mais de perto. Olhar. Ela entrega sem questionar e ele o examina com Ofu e o dono da loja. Parece completamente comum, nada fora do lugar. O dono então sugere que talvez quebrá-lo a faria sair desse estado, mas Jinya alerta contra fazer algo imprudente por enquanto. Ele entrega o grampo de volta para Natsu, que imediatamente o abraça novamente. Nesse momento, Natsuyu e Zenji entram na loja e congelam ao ver Natsu envolvida em Jinya. Os olhos de Zenji se arregalam quando ele pergunta o que diabos está acontecendo, e quando tenta separá-los, percebe que não consegue mover Natsu nem um pouco, toda. Ela o olha de relance e casualmente pergunta quem ele é, deixando Zenji atônito e sem palavras. Depois disso, eles se sentam juntos e explicam a situação para Zenji e Natsugu. Jinya se volta para Ofu e pergunta onde eles conseguiram o kanzashi, e ela lhe diz que o compraram durante o Festival Hozuki há algumas noites. Estava sendo vendido por um homem chamado Akitsu Somoguro, que afirmava ser de Kyoto. Jinya decide começar rastreando, mas Zenji joga uma bomba, dizendo que Somoguro está morto há bastante tempo. Ele explica que o Somoguro original era um mestre ferreiro cujo trabalho remonta décadas. Suas peças ainda são famosas até hoje, e até sua loja tem dificuldade para conseguir alguns exemplares. Um ponto assistente Ofu lembra que Natsu disse que este kanzashi era uma peça genuína de Somoguro quando o viu pela primeira vez. Zenji se pergunta se isso poderia significar que o espírito de Somoguro voltou e possuiu Natsu de alguma forma, mas o dono da loja descarta essa ideia, dizendo que na verdade encontrou o homem recentemente e ele era muito humano. Jinya confia na leitura do dono sobre a situação, mas Ofu aponta que isso os deixa com quase nada para seguir. Jinya decide que terá que encontrar o cara diretamente e tenta sair, mas Natsu ainda está agarrada a ele firmemente. Ele gentilmente pede que ela o solte, mas ela se recusa e diz que finalmente o encontrou novamente e não quer mais se separar dele. Jinya tenta entender e pergunta por que ela continua chamando-o de irmão. Ela responde suavemente que os pássaros não precisam de razão para pousar perto de uma flor, e simplesmente quer ficar ao seu lado. Seu único desejo era estar perto dele novamente, e agora que isso se tornou realidade, ela não quer que acabe. Jinya fala com ela calmamente, dizendo que tem algo a fazer e pede que ela cuide do lugar até que ele volte.
de volta. Ela quer segui-lo, mas ele lhe dá um tapinha na cabeça e promete que voltará em breve. Isso é o suficiente para ela, então ela concorda em esperar e ele sai. Os outros ficam meio chocados com a facilidade com que ele lidou com a situação e começam a se perguntar se talvez ele já tenha lidado com esse tipo de coisa antes. Em seguida, a cena muda para Jinha andando pela cidade perguntando às pessoas sobre Akitsu Somagoro, mas ele não encontra nada útil. Naquela noite, enquanto vagueia pelas ruas, um pensamento sobre Suzu passa por sua mente. Nesse momento, uma voz chama por trás. Akitsu se aproxima dele e Jinha pergunta imediatamente se ele precisa de algo, mas Akitsu diz que é o contrário. Jinha é quem está tentando encontrá-lo. Ele imagina que já sabe por quê, já que demônios só aparecem à sua porta por uma razão. Jinha é pego de surpresa pela maneira casual com que ele aponta isso, especialmente porque de alguma forma ele sabe que Jinha é um demônio. É quando Jinha percebe que este é o homem que Harlete mencionou antes. Jinha pede uma apresentação adequada e o homem responde convocando um grupo de familiares e calmamente se apresenta como Akitsu Somagoro III. Nesse momento, os familiares Inugami avançam sobre Jinha sem hesitação, mas ele reage instantaneamente, derrotando um deles com um golpe limpo. Akitsu, observando de perto, nota os reflexos afiados de Jinha com leve admiração, mas rapidamente aponta que tal habilidade não será suficiente para derrubar um Inugami. Como se fosse um sinal, a criatura que Jinha acabou de derrubar se reanima e avança contra ele novamente, acompanhada pelo resto do bando. Impassível, Jinha rasga todos com precisão implacável. Mas não importa quantos ele mate, eles continuam se levantando, e é então que ele percebe que essa luta não tem fim. Jinha ativa prontamente sua invisibilidade, e Akitsu observa com interesse que essa deve ser sua habilidade especial. No entanto, os Inugami rastreiam facilmente sua presença apesar da invisibilidade, forçando Jinha a cortá-los repetidamente enquanto eles avançam. Vendo esse ciclo sem fim continuar, Jinha decide desativar sua invisibilidade. Akitsu fica surpreso, questionando por que Jinha descartaria uma habilidade tão rara, mas Jinha responde calmamente que simplesmente recorrerá a outra, já que a invisibilidade se mostrou ineficaz. Despachando instantaneamente o Inugami atacante, ele avança em direção a Akitsu a uma velocidade ofuscante. Akitsu mal consegue bloquear o golpe de Jinha, mas ainda é lançado violentamente para trás. Jinha rapidamente se aproxima novamente e desferre outro golpe, apenas para descobrir que era apenas uma ilusão. Imediatamente, os Inugami retomam seu ataque implacável, sobrecarregando Jinha com seu número. Confiante de que Jinha deve agora estar acabado, Akitsu se vira para sair, mas Jinha impede sua fuga, levando Akitsu a perceber que Jinha permanece completamente ileso. Akitsu exige saber como ele sobreviveu ileso, e Jinha calmamente explica que esses Inugami estão apenas no mesmo nível de demônios de alto nível. Então, de forma surpreendente, Jinha invoca seus próprios Inugami, lançando-os diretamente contra Akitsu, que fica atônito ao perceber que Jinha de alguma forma tomou controle de seus Inugami. E sem ter para onde correr, Jinha o pressiona, dizendo que precisam ter uma conversa. Ele informa Akitsu que tem perguntas, prometendo não machucá-lo se cooperar. Akitsu pergunta cautelosamente o que acontecerá se ele recusar, e Jinha responde simplesmente que o cortará e extrairá a informação dele à força. Memórias. Percebendo que claramente está em desvantagem, Akitsu relutantemente concorda em cooperar. Ainda assim, Jinha está certo de que Akitsu ainda não revelou toda a sua força, assim como o próprio Akitsu tem certeza de que Jinha também está a reter todo o seu potencial. Akitsu concorda em responder às perguntas de Jinha, pedindo primeiro que lhe seja permitido recuperar os filhotes, e Jinha permite que ele o faça. Akitsu observa que Jinha talvez seja excessivamente confiável, e que isso poderia facilmente levá-lo a ser enganado. Um dia, Jinha expressa em voz alta a esperança de que ele não esteja planejando ser aquele que tenta, mas Akitsu diz para relaxar porque não está, e pede que espere um segundo enquanto reúne seus Inugami. Ele então recolhe as pequenas bonecas deixadas para trás por eles, e silenciosamente diz que lhes dará oferendas adequadas quando estiverem em casa. Jinha pergunta sobre os pequenos objetos, e Akitsu revela que são conhecidos como Dog Hariko, questionando se Jinha já encontrou o conceito de Tsukumogami. Ele explica que são itens imbuídos de sentimentos, notando que as emoções humanas possuem uma única poder. Se as emoções negativas podem se manifestar como demônios, é igualmente plausível que as emoções residindo em objetos possam se materializar. Jinha rapidamente entende, percebendo que Akitsu pode aproveitar as emoções contidas nos objetos, transformando-as em demoníacas entidades. Akitsu confirma isso, especificando que ele realmente pode produzir Tsukumogamis, esclarecendo que não é um controlador de Shinigami como um Onmyoji. Jinha lembra que Akitsu mencionou anteriormente que ele é o terceiro, levando-o a perguntar se Akitsu pertence a uma linhagem de exorcistas de espíritos. Akitsu o corrige, afirmando que eles não são exatamente uma linhagem familiar. Eles não dependem de métodos transmitidos pela família. Em vez disso, Akitsu representa uma escola particular. O Somagoro Akitsu original era apenas um artesão excepcionalmente habilidoso, cujas criações se tornaram infundidas com almas,
Gradualmente, ele dominou a moldagem dessas almas em Tsukumogamis e, eventualmente, criou um feitiço para controlá-los. Quando o primeiro Somogoro se isolou, seu aprendiz adotou seu nome, e agora Akitsu é o terceiro a carregá-lo. Akitsu enfatiza que o nome Somogoro Akitsu representa o artesão, não uma linhagem familiar de banidores de espíritos. Depois de se desculpar pela digressão, ele pergunta o nome de Jinya, ao que Jinya prontamente se apresenta. Então Jinya comenta que Akitsu vendeu o Kanzashi para uma mulher ontem. Akitsu recorda que na verdade ele não vendeu o Kanzashi, mas sim deu de graça. Jinya explica que uma vez que a garota usou o Kanzashi, seu comportamento mudou drasticamente, levando-o a pedir a Akitsu que explicasse a origem do objeto. Akitsu afirma que é apenas um Kanzashi comum, mas notando algo específico sobre Jinya, promete que cuidará do problema com a garota, desde que Jinya guarde sua espada. Jinya expressa cautelosamente a esperança de que Akitsu não esteja enganando-o, ao que Akitsu assegura que está falando honestamente, acrescentando que Jinya não tem escolha, a não ser confiar nele. A cena então muda quando Jinya retorna à loja de Soba mais tarde naquela noite, avistando Natsu esperando do lado de fora para... Está encantada ao vê-lo voltar, levando Jinya a perguntar se ela esteve esperando por ele o tempo todo. Natsu confirma que sim, lembrando-o de que ele pediu para que ela aguardasse. Ele pede desculpas pelo atraso, mas ela não se importa, afirmando com confiança que sabia que ele voltaria eventualmente. E juntos eles começam a caminhar lentamente pela noite. Enquanto andam, a atenção de Jinya recai sobre um salgueiro nevado, o que o leva a parar e descrever para Natsu como suas flores caem suavemente como flocos de neve na primavera. Impressionada, ela comenta que ele parece incomumente conhecedor de plantas, mais uma vez dirigindo-se a ele carinhosamente como irmão. Ele protesta suavemente, confessando que não gosta particularmente de ser chamado de irmão, pois parece que alguém vislumbrou seu ponto mais fraco. Isso o lembra vividamente daqueles que ele não pôde proteger, evocando promessas quebradas e falhas. Ele admite calmamente que nunca foi verdadeiramente um irmão mais velho, nem para ela, nem para Suzu. Natsu imediatamente contesta essa afirmação, afirmando firmemente que isso não é verdade. Ela explica simplesmente que um pássaro não precisa de motivo para se aninhar perto de uma flor em flor. Assim como os irmãos não precisam de motivo para permanecer conectados. Não importa as circunstâncias, o vínculo entre eles permanece inquebrável. Ela expressa uma alegria genuína por finalmente estarem reunidos após tanto tempo separados, assegurando-lhe confiantemente que ele também encontrará seu próprio caminho de volta, assim como ela fez. Inseguro, ele pergunta se ela realmente acha que ele vai encontrar, e ela o assegura com confiança que sim, enfatizando que esse é justamente o propósito de viver. Jinya agradece agradecidamente por ela ouvir pacientemente suas preocupações e entrega a ela o Kogai que recebeu do dono da loja de Soba, explicando suavemente que isso representa a outra parte dela. Metade. Ele se lembra claramente do que Akitsu o instruiu, para entregar o Kogai à menina, após o que tudo deveria voltar ao normal. Natsu aceita alegremente o Kogai, contente por finalmente tocar seu irmão de novo, e agradece suavemente. Momentos depois, a alma que reside no Kanzashi se transforma em um pardal, saindo graciosamente do corpo de Natsu. Natsu então desaba suavemente e Jinya rapidamente a aparar. Akitsu chega, elogiando calorosamente Jinya por seu manejo hábil da situação. Em seguida, prossegue para esclarecer que se ambos os itens, o Kanzashi e o Kogai, foram feitos pelo mesmo artesão, eles são tipicamente considerados irmãos. No entanto, considerando que os Kanzashi são femininos e os Kogais masculinos, eles podem representar especificamente irmão e irmã. Akitsu supõe que o Kogai de Jinya deve ser, de fato, outra criação de Somogoro, explicando que o Kanzashi o reconheceu como irmão precisamente porque ele possuía o par correspondente, peça. Jinya revela que inicialmente acreditava que o Kanzashi incorporava as emoções de alguém há muito falecido, o que explicaria por que Natsu, enquanto estava sob sua influência, procurou desesperadamente seu irmão, levando-o a concluir erroneamente que ele deve se parecer com o irmão original do Kanzashi. Akitsu comenta levemente que esse tipo de coisa só acontece em contos de fadas, levando Jinya a perceber que o Kanzashi estava simplesmente procurando o Kogai. Refletindo tranquilamente, Jinya se maravilha com quantas coisas misteriosas e extraordinárias existem neste mundo, fazendo Akitsu brincar que essas dificilmente parecem palavras vindas de um demônio. Akitsu expressa alívio por, no final, o Kanzashi conseguir se reunir com seu irmão, levando Jinya a se perguntar em voz alta para onde sua próxima jornada poderá levá-lo. Akitsu responde com confiança que provavelmente se aventurará em algum lugar distante, eventualmente se estabelecendo em um lugar ao qual realmente se sinta conectado. Ele observa suavemente que só descobrirão exatamente onde quando algum dia perguntarem ao próprio Pardal, e Jinya espera calorosamente que ele em breve encontre seu verdadeiro casa. Após uma pausa, Akitsu anuncia que é hora de partir, o que leva Jinya a questionar se é realmente aceitável deixá-lo, um demônio, ir livre. Akitsu se assegura casualmente de que não há mal nisso, lembrando-o de maneira incisiva que anteriormente ele ignorou a natureza demoníaca de Ofio, e então deixar passar outro demônio não é exatamente um grande exagero.
Agora, Akitsu entende claramente que Jinha não representa uma ameaça real. Ele é apenas um artesão que só caça demônios quando pedido. Ele não tem desejo de atacar demônios pacíficos que não fazem mal a outros, mas lembra suavemente a ambos para não esquecerem sua verdadeira natureza. Eles continuam sendo demônios, destinados para sempre a serem caçados. Essa realidade nunca mudará, independentemente de quão gentis ajam ou de quantas pessoas salvem. Jinha reconhece isso silenciosamente e com alívio, Akitsu se despede e vai embora. No dia seguinte, Zenji está radiante ao ver Natsu de volta ao seu normal, embora esteja intrigado por ela parecer tão abatida. Ofio esclarece de modo provocador que Natsu se lembra vividamente de tudo do dia anterior, o que leva Zenji a lembrá-la de forma brincalhona de como ela chamou carinhosamente Jinha de irmão. Ele sugere alegremente que deve ter sido humilhante, provocando a fúria de Natsu enquanto ela ameaça matá-lo por ter mencionado isso. Zenji rapidamente tenta acalmá-la e o dono da loja oferece comida como consolo. Ele comenta casualmente em voz alta por que Jinha não apareceu hoje, fazendo imediatamente Natsu corar intensamente ao ouvir o nome dele mencionado. Ofio pergunta brincando se ela está finalmente pronta para se tornar uma ostra, mas Natsu teimosamente insiste que está perfeitamente feliz em continuar sendo um pardal. Ainda mortificada, ela se angustia sobre como vai encarar Jinha novamente. Enquanto isso, Jinha cruza com Harlock enquanto vagueia pelas ruas. Ele comenta ironicamente que ainda é um pouco cedo para ela começar a encantar os homens, mas ela prontamente responde que só veio cumprimentá-lo por genuína preocupação. Ela o repreende gentilmente por ser sempre tão frio com ela e sugere que conversem já que se encontraram por acaso, oferecendo-lhe alguns rumores intrigantes que podem ser valiosos para ele. Nesse momento, o som de um pardal a chilrear chega aos seus ouvidos, levando Harlock a mencionar que tem ouvido esse som desde a noite passada. Ela reclama que mal conseguiu dormir por causa disso. Achando estranho que o pássaro pareça estar constantemente perto, ela está intrigada sobre o que está acontecendo, enquanto Jinha se lembra de Akitsu mencionando que os sentimentos eventualmente encontram seu caminho de volta para onde realmente pertencem. Percebendo que este pardal deve ser o mesmo que voou de Natsu ontem à noite, Jinha fica em contemplação, deixando Harlock perguntar curiosamente o que está passando por sua mente. A história então avança no tempo para o ano 2009, onde a mãe de Miyaka elogia a filha por quão bonita ela está em sua roupa de sacerdotisa. Miyaka fica envergonhada e pergunta à mãe por que ela é tão insistente em vê-la se tornar uma sacerdotisa, preocupando-se que seria humilhante se algum de seus amigos aparecesse e a visse vestida assim. Sua mãe explica que esse papel é algo que qualquer menina nascida em seu santuário deve cumprir, acrescentando que sua própria mãe havia lhe pedido para manter duas tradições importantes e passá-las para as futuras gerações. A primeira é incorporar o caractere para cavaleiro no nome de cada filha nascida na família, enquanto a segunda é garantir que a linhagem das sacerdotisas nunca seja rompida. Miyaka se pergunta por que a avó dela teria pedido algo assim, mas sua mãe confessa que nem ela tem certeza sobre o seu significado. A mãe continua gentilmente, afirmando que mesmo que não consigam entender completamente o significado da tradição, deve ter sido importante para a pessoa que originalmente o estabeleceu. Portanto, proteger isso não se trata tanto da própria tradição, mas sim de preservar os sentimentos por trás dela. É por isso que eles devem continuar usando o kanji para cavaleiro em seus nomes. Ela então deixa Miyaka sozinha para preparar o jantar, deixando Miyaka confusa e ponderando sobre o que sua mãe acabara de explicar, embora continue varrendo os terrenos do santuário diligentemente, principalmente para se manter aquecida. Nesse momento, Jinha se aproxima dela e pergunta se ela é uma sacerdotisa, explicando que tem algo que gostaria de perguntar. Miyaka prontamente o corrige, esclarecendo que ela não é apenas uma sacerdotisa, mas sim uma Itsukain. Ouvir esse título surpreende Jinha profundamente. E embora Miyaka admita que ela mesma não tem certeza do que exatamente é um Itsukain, ela informa que é um título tradicional mantido no Santuário Jinta. A menção ao Santuário Jinta choca Jinha ainda mais, e lágrimas brotam em seus olhos quando ele é tomado pela realização de que o chefe realmente conseguiu preservar este lugar para que ele pudesse um dia retornar. Com sincera gratidão, ele agradece sinceramente a Miyaka por compartilhar isso com ele e se vira para ir embora. Miyaka rapidamente o impede, lembrando-o de que ele inicialmente veio para perguntar algo, mas Jinha responde gentilmente que já encontrou a resposta que estava buscando e parte. A cena então muda para uma cerimônia de entrada na escola, onde Miyaka está entre os novos alunos presentes. Inesperadamente, Jinha também está presente por algum motivo, surpreendendo completamente Miyaka quando ela o nota lá. Obrigado por assistir. Se você gostou do resumo e está ansioso para o próximo episódio, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nossos resumos diários.